Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Aqui é o Jimmy e esse é o JimmyCast. Eu já falei que eu não vou falar mais o número do podcast porque eu nunca sei. Então, esse é um podcast. O tema de hoje é dedicado em renda fixa. E a gente vai entender aqui com a pessoa perfeita para explicar pra gente que renda fixa não é fixa. E antes da gente falar da convidada, eu tô aqui com o meu co-host. Não fala mais sócio, né? Não fala mais sócio. Co-host, mas é difícil falar isso. Fica parecido com o do pessoal lá, né? Da concorrência. Não pode. E aí, pessoal, estamos aqui com uma pessoa especial, hein? Vamos ver aí o que a gente consegue extrair, né? Dessa primeira mulher que vem no nosso podcast. É verdade, a primeira mulher no nosso podcast. E... Quem é ela? Ela é Marília Fontes, analista de renda fixa, cofundadora da Nord Research, autora do livro Renda Fixa Não é Fixa. Seja muito bem-vinda, Marília. Obrigada, meninos. Nossa, achei um prazer aqui ser a primeira mulher. Muito obrigada. Espero representar a mulherada aqui. Com certeza vai, porque a gente conheceu ela no Gramado Summit e ela deu um show no palco de finanças lá. É verdade, Obrigada. Foi muito bom. Foi muito bom. E eu tenho certeza que todos vocês aqui, não tem exceção, independente de quão arrojado, agressivo é nas operações, você tem renda fixa na carteira. Sempre tem um pezinho. Sempre. Eu opero opções e o dinheiro que eu vou usar para cobrir, para pagar pelas minhas ações no exercício, fica todo em renda fixa até chegar o dia do vencimento. Então, renda fixa sempre faz parte da minha carteira de um jeito ou de outro. Ou então até a minha reserva de emergência, meu caixa. Ele não vai ficar parado na conta, ele vai ir para renda fixa. Então, vocês precisam prestar atenção e aprender aqui um pouco mais sobre renda fixa para você ganhar, melhorar seus rendimentos. Eu sou menos arrojado que você, mano. Eu tenho metade do meu dinheiro em renda fixa. Olha. A outra metade é game. Vamos jogar. É isso aí. Marília, para começar, fala um pouquinho pra gente quem é você, pro pessoal que ainda não te conhece, como que você veio pro mercado. Boa. Então, eu sou, na verdade, uma pessoa apaixonada por macroeconomia, né? Eu fiz INSPER Economia e durante a faculdade eu me apaixonei perdidamente por macroeconomia. Eu achava a macroeconomia a matéria mais legal do mundo. Eu descobria lá que, assim, eu podia saber como que... por que a taxa de juros subia, né? Por que a inflação provocava aumento de taxa de juros? Quais eram as consequências de uma atividade forte, uma atividade fraca? Achava maravilhoso. E assim, eu conseguia interconectar as coisas, né? Entender o mundo. Eu acho que a macroeconomia, ela ensina isso pra gente. A gente entende um pouco mais o mundo e eu fiquei encantada com essa matéria. Você percebe que tudo tá conectado, né? Tudo tá conectado. No mundo capitalista, se você entende economia, você entende como funciona a roda. E assim, quando você entende isso, você começa a prever. Exato. Né? Porque se as relações funcionam assim, se o aumento da inflação gera aumento de juro, e tô vendo um aumento da inflação aqui, então, já sei que o juro vai subir. Mãe de Iná. E aí você junta isso com o mercado financeiro, onde você pode fazer apostas naquelas previsões. Você pode ganhar em cima desse conhecimento. Aí assim explode a cabeça e você fala, caramba, isso aqui é muito legal. Tem gente que não gosta de falar aposta no mercado financeiro. Mas né? Todo investimento que não em um título livre de risco é uma aposta. Né? Você tá alocando o seu dinheiro num risco porque você acha que aquele risco vai dar um retorno que compensa o risco que você está tomando. Só que é um risco, pode não acontecer. Exatamente. Risco significa probabilidade, pode ou não acontecer. Eu brinco que investir é um ato de fé. Porque você tem sua tese é linda, pode ter uma probabilidade ótima, mas ela pode simplesmente não acontecer. Então você tem que ter sua tese e acreditar nela. Aí nisso eu brinco, é um ato de fé. Exato. Quando a gente fala aposta, parece que é cassino, né? Mas no cassino, você tem probabilidades iguais de ganhar ou de perder, né? Sei lá, você joga uma moeda pra cima, você tem 50% de chance. Isso é cassino. Quando você vai pro mercado financeiro, você não deveria investir jogando uma moeda pra cima. Ou seja, você não deveria investir em coisas que você acha que tem probabilidade 50-50 de acontecer ou de não acontecer, né? Sei lá, eu acho que o dólar vai subir ou cair. Eu acho que a probabilidade é igual, então eu vou investir no dólar? Não faz sentido, né? Agora, se eu acho com uma convicção muito forte que o dólar vai subir, aí sim o jogo começa a ficar legal. Porque aí sim eu vou e entro
na aposta, né? Na aposta que o dólar vai subir. Então, você tenta entrar em apostas que você acha que tem maior probabilidade de acontecer e que, quando acontecem, você acha que você vai ganhar muito e, se não acontecerem, você acha que você vai perder pouco. Isso também é importante. Estratégia. E aí eu, enfim, sou uma apaixonada por macroeconomia, alucinada. Sempre foi minha matéria preferida na escola, na faculdade, né? E aí entrou na minha sala, no último ano da faculdade, em 2007, entrou na minha sala um gestor do Itaú Asset. Falou, olha, pessoal, tem uma vaga lá no Itaú Asset, no fundo de High Alpha, da área de derivativos do Itaú Asset. Eu pensei, nossa, será que chique, isso é né? de comer? Que é isso, né? High Alpha? Sei lá, mas deve ser legal, né? E aí ele falou assim, ó, gente, quem quiser, manda o currículo aqui pra se candidatar pra vaga. Eu falei, bom, não tô fazendo nada, né? Vou me candidatar. E na minha época, tava muito na moda essas entrevistas, tipo, quantas bolas de golfe cabem aqui? Sabe? Sei. Aí você Umas tinha que perguntas. falar. Umas perguntas assim, nada a ver com o assunto da entrevista. E eu já pensava assim, gente, eu nunca vou acertar isso, eu nunca vou passar numa entrevista dessa, então eu vou prestar todas. E aí a que eu passar é sorte, né? Porque realmente já estava preparada para não passar. E aí eu cheguei lá e, para minha surpresa, a entrevista foi 100% macroeconomia. Aí você adorou o que bate-papo. maravilha. Nossa, pra mim foi um bate-papo, exatamente. Eu comecei nervosa, de repente eu já tava papapá, porque o dólar, porque o balanço de pagamento, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela viu que você curtia pra caramba, não tinha como não contratar, né? Exato. Aí eles falaram, nossa, dava pra perceber na sua cara que você gostava do que você tava fazendo, né? Enfim, fui contratada pra mesa de derivativos do Itaú Asset. Entrei lá no dia do Investment Grade. Tava contando pra vocês, né? Entrei lá, assim, parecia um filme de Wall Street, todo mundo feliz, abrindo champanhe e tal, que o Brasil tinha ganhado investment grade, eles estavam comprados em bolsa. E foi mágico. E aí que eu percebi, nossa, toda essa minha paixão por macroeconomia pode ser direcionada pra algo que me dê dinheiro. Sim. E aí eu falei, nossa, eu tô na minha carreira. Quantos anos você tinha? Nossa, eu tinha, sei lá, 21, talvez. Novinho, então. Tava na faculdade, processo normal, né? Isso. Legal. Isso. É que tem muita gente, às vezes, entra mais velho, né? Tipo, descobre um mercado muito lá na frente. Não. Foi o caminho natural. Saindo da faculdade, já emendei no mercado financeiro. E aí passei 8 anos como gestora de fundos multimercado. E depois, em 2016, que eu comecei a ser analista de renda fixa. Então, depois de 8 anos no mercado, eu mudei completamente a minha área, né? E aí eu falei assim, deve ser a mesma coisa. Porque antes eu fazia gestão, eu comprava e vendia, né? Ficava operando no mercado. Agora eu não vou fazer gestão, eu vou recomendar. Vocês devem comprar isso, vocês devem vender isso. Eu falei, deve ser a mesma coisa. E aí eu fiz uma recomendação, fiz um relatório de recomendação de renda fixa e mandei. Aí eu fui almoçar. Isso foi antes do almoço. A hora que eu voltei do almoço, tinham 300 e-mails na minha caixa de mensagem. Caraca. Marília, 2016 isso. Marília, como assim você quer que eu compre um título que rende 15% e você acha que eu vou render 40% esse ano? Você tá louca? O pessoal não entendia. Não entendi. Aí eu falei, não, peraí. Eu tenho que dar um passo para trás. Eu tenho que fazer um trabalho de educação financeira. Tem que educar o meu público. Exato. Para depois eu fazer as minhas recomendações. Foi aí que surgiu o livro Renda Fixa Não é Fixa. Que demais. E aí era, saiba como ganhar com renda fixa retornos tão agressivos quanto no mercado de ações. Muito que legal. foi o que aconteceu em 2016, retorno de 40% num título longo de renda fixa. Então, desde 2016 eu tô dedicando minha carreira à educação financeira. Sim, muito bom. Que legal. Foi muito legal. E eu acho a renda fixa nesse ponto extraordinária. Eu, por exemplo, demorei muito tempo a entender o básico, assim, dessa marcação ao mercado, que os juros caindo ia ter que mudar o preço do título e tal. E assim que eu entendi, eu falei, caraca. E eu aprendi na prática, eu lembro que eu comprei alguns títulos e eles começaram eu falei, caraca, ganhei tudo isso. E foi mais ou menos nessa época, entre 2016 e 2020, que eu acho que os juros caiu, Muito. né? E os títulos subiram. E é impressionante. Eu acho que a maioria das pessoas não faz a menor ideia que isso existe. Não faz, né?
Não faz. A maioria das pessoas está acostumada a comprar um título e levar vencimento. Exatamente. Né? E desconsidera completamente E tem o efeito de drama marcação hoje mercado. em dia, né? Porque eu acho que o CDB vai ter que ter marcação mercado. Vai ter uma mudança agora, não é? Os títulos de renda fixa e alguns títulos de renda fixa, né? Tesouro Selic, enfim, títulos do governo e títulos de empresas, como debêntures, CRIs e CRAs, obrigatoriamente na corretora vão ter que ter marcação a mercado. Porque às vezes você comprava um título e a corretora marcava na curva, como se a taxa não tivesse mexido. E aí você já está perdendo 30% e acha que você tem aquele valor Você lá. acha que tem que Aí quando você precisa sacar, que você descobre que você tem 30% a menos, aí dava complicado. Que isso você acha, assim, já tô até adiantando pro filme, já tá uma parte bem técnica, o pessoal até tinha que te perguntar por que renda fixa não é fixa, e já é bem dentro disso, mas é uma curiosidade minha, você acha que essa mudança de ter que mostrar pro investidor que tá ali na renda fixa, esperando o vencimento, ele vê essa marcação a mercado, você acha que vai atrapalhar a migração das pessoas de, tipo, de uma poupança para outros produtos? Ou não, simplesmente está mais transparente? Talvez atrapalhe as pessoas que, enfim, investiram e estão perdendo, até porque nos últimos 40 anos no Brasil a gente teve taxa de juros cadentes, né? No Brasil e no mundo. Pós-choque do petróleo, as taxas de juros só caíram no Brasil e no mundo. Então, a pessoa está muito acostumada a comprar um título longo e tal, levar vencimento e sempre ver ele valorizar, né? Mas isso não vai mais acontecer, né? A partir de 2020 a gente teve uma reversão aí de cenário, a gente pode falar mais sobre isso depois, e agora as taxas estão subindo. Então, é muito importante que o investidor entenda exatamente quanto ele tem. Se eu quiser vender meu título agora, quanto eu vou conseguir por ele? Quanto que tá valendo? Eu acho que é a medida mais importante de transparência, porque senão quando ele realmente for sacar, se ele estiver contando com aquele dinheiro, ele vai tomar assustar. um susto tão grande. Aí é pior, com certeza. É pior. Eu acho. Então, a gente tava na sua história, você fez INSPER, foi pro Itaú Asset, você virou... você falou que você geria. Pra gerir precisa ter CGA? Precisa. Então você tem CGA? Eu tenho Caraca. CPA 20, CGA, CNPI. Tem um pouco de tudo. Tem tudo. Porque quando eu entrei no Itaú era obrigatório você tirar o CPA 20. Aí eu tirei. E aí quando eu comecei a ser gestora era obrigatório o CGA e tirei o CGA. Quando eu comecei a ser analista era obrigatório o CNPI e tirei o CNPI. Poxa, parabéns. Pra quem não sabe, CGA é uma certificação bem complicada que você tem que tirar para virar gestor. Se você quer entrar no mercado financeiro, tem várias certificações, cada uma para uma atividade diferente. E eu acho que uma das mais difíceis são a CGA. CFP acho que não, CFP é fácil. Não, CFP é para private. Eu acho que depois do CGA, o mais difícil é o CFA, né? CFA é de longe o mais difícil. Sim. O CFA é como se fosse um MBA mesmo, né? Você tem que estudar uns 3 anos. Os 3 anos. Mas o CGA hoje tá parecido, não tá? Acho que já são 3 etapas, uma coisa assim, não é? Mas é bem mais fácil que o CFA. É porque é menos conteúdo, né? Entendi. O CFA é muito conteúdo. Ele é todo em inglês, não? Tudo em inglês. Mas você pode trabalhar, sei lá, no Banco da Inglaterra, se você tiver isso aí. Você é contratado em qualquer lugar do mundo. Por isso tem que ser difícil. Eu lembro que eu tava no Banco do Brasil, quando alguém tirava o CFA e saía tinha uma agência de notícias. Você abre o computador, tinha as notícias. Aí alguém tirava o pessoal, aí o cara ia lá, o presidente do banco fazia uma reunião com todos os CFAs do que tinha no banco e tal. Era assim, o pessoal aparecia na intranet do Banco do Brasil? Na intranet. Fulano, fotinho, pá. Exatamente. E o nome era intranet mesmo. Então, continuando. Aí depois da INSPER, você foi pro Itaú, virou gestora. E hoje vocês têm a Nord. Você é a cofundadora. Você ajudou a começar. Como é que é a Nord? É uma casa de research. Vocês recomendam o que é mais adequado para o pessoal investir. Exatamente. A gente tem vários relatórios, cada um com um tema. Então, eu cuido de renda fixa. Então, eu faço uma carteira sobre com quais títulos de renda fixa você deveria investir agora. O Bruce, por exemplo, o tema dele é ações. Então, ele faz uma carteira de ações com quais ações você deveria investir. O Marx, que já veio aqui, são fundos imobiliários. Deu um show aqui. Então cada analista é responsável por uma área. O Luiz, por exemplo, fundos. Então, quais os melhores fundos? Então, cada analista é responsável por uma área e faz uma carteira recomendando o que você deveria fazer naquela área.
E, claro, tirando dúvidas também, porque quando você realmente começa a investir, surgem muitas dúvidas. Então, é muito importante que você tenha para quem perguntar, como tirar suas dúvidas e tal. Então, por exemplo, meus clientes têm meu Telegram pessoal. Eles mandam áudio, sai um dado, eles querem saber. E aí, Marília, como foi? Melhor não ficar divulgando muito isso não, Marília. Todo dia, pelo menos 1 hora, 2 horas do meu dia é respondendo o pessoal. Legal. E para quem tirando as dúvidas. Tá começando, tem muita diferença de uma renda fixa boa para uma ruim? Tem, é que assim, o principal é que assim, imagina que os produtos de renda fixa são como um tabuleiro de xadrez. Você tem vários tipos de peças, né? Você tem o peão que anda só uma casa. Aí você tem o cavalo que anda daquele jeito estranho. Aí você tem o bispo, aí você tem a rainha e o rei. Cada peça anda de um jeito, né? No mercado de renda fixa é a mesma coisa. Você tem 3 tipos de títulos. Os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. Cada um desses títulos anda de um jeito diferente no tabuleiro, porque cada um deles se comporta diferente dado um cenário macroeconômico. Então, tem títulos que se beneficiam de uma época que as taxas de juros estão subindo. Tem títulos que se beneficiam de uma época onde as taxas de juros estão caindo. Tem títulos que, se você entra quando as taxas de juros estão subindo, num título que se beneficia de quando elas estão caindo, você tem prejuízo. Então, é super importante que você tenha o título certo no momento econômico certo. Muito legal. Então, não tem assim, qual título é bom e é ruim. Não tem tanto isso. É qual título é bom pro momento atual. Tem épocas que um IPCA longo vai ser bom, tem épocas que um IPCA longo vai ser o pior investimento que você pode fazer e bom mesmo é o pós-fixado. Então, cada hora você vai entrar no título que se beneficia daquele momento, daquele cenário econômico. Muito legal. Entre a renda fixa privada e a pública, tem alguma que realmente é melhor? Como que é a lógica em relação a isso? Porque para o pessoal que está em casa, tem vários produtos, né? O renda fixa privada seria o quê? Um CDB, uma debenture, um... CRI, CRA. LCI, LCA. Que aí você estaria mais ou menos emprestando dinheiro para o banco, alguma coisa assim, né? Os títulos privados são de bancos ou empresas, né? Os títulos de bancos são bem conhecidos porque eles têm garantia do FGC, né? Porque envolve o sistema financeiro e tal. E aí tem essa proteção extra do FGC. Alguns produtos de bancos, né? Nem todos. Mas os mais conhecidos, CDB, LCI, LCA, tem garantia do FGC. O que você tem que notar quando você vai investir num produto de crédito privado? Os títulos de crédito privado, eles são mais arriscados que os títulos do governo. Porque é muito mais fácil um banco quebrar ou uma empresa quebrar do que o governo quebrar. Sim. O governo ele tem vários mecanismos para te pagar o que ele te deve e não calotar. Por exemplo, imprimir dinheiro. O banco não pode imprimir dinheiro. A empresa não pode imprimir dinheiro. O governo pode imprimir dinheiro. Aumentar os impostos, né? O banco não pode aumentar imposto. A empresa também não, e o governo pode pegar dinheiro com a FMI, altos recursos de, né? O público, os caras inventam dinheiro. Então... Tira da onde não tem. Exato. Então, é muito difícil um governo quebrar. Então, ele é o emissor mais seguro da economia, por isso que a gente chama ele de livre de risco. Sim. Não quer dizer que não tem risco nenhum, mas é só um conceito econômico que quer dizer o menor risco daquela economia. Possível. O governo não quebra, o que quebra é tudo em volta. As pessoas, as empresas, etc. Né? Exatamente. Para o pessoal entender, se tem um parasita hospedeiro, o governo é um parasita e ele deixa o hospedeiro morrer, mas ele não morre, ele tá ali. Ele não morre nunca. Imprime mais dinheiro. Ele acaba com a gente, mas ele tá lá de pé. Ele tá vivo, exato. Então, assim, quando você vai investir num título de crédito privado, o que você tem que notar é que ele é mais arriscado. É fato. Se ele é mais arriscado, tem uma consequência imediata. O prêmio é maior. Exato. Ele tem que te pagar mais. Você entrar num título de crédito privado para receber a mesma coisa não faz sentido algum. Então, esse é o ponto número 1. Né? Eu acho que o ano passado, se eu não me engano, debenture era modinha. Nossa, eu nunca recebia ninguém. Muita gente me ligava, né? Óbvio, corretores, um monte de gente. Não, porque tem uma debenture de tal empresa, top.
e não sei o quê. Porque renda fixa não existe mais. Porque o assessor ganha prêmio vendendo Não, debênture, né? sim, mas eu acho que é aquela coisa do momento, entendeu? Renda fixa tava lá embaixo, né? A taxa Selic lá Eles embaixo. vendem o que as pessoas querem. Aí e fala, pra não, mas é eles tanto garantido, entendeu? É renda fixa, tipo, praticamente, entendeu? É, que nem eles falaram da debênture da Vale, né? Lembra da debênture perpétua da Vale, Exato. que perdeu 30% depois da emissão? Então, e aí o que você tem que ver é o seguinte, quanto risco a mais você está tomando versus qual o prêmio a mais que você está recebendo. Então, vamos supor, o governo para um título de 1 ano paga 12%. Aí um banco X, ao invés de 12%, paga 12,30%. Só que ele tem prejuízo inteiro em todos os anos do balanço. Você vai investir nesse banco para ganhar 0,30 a mais? Entende? Aham. É sempre uma decisão de risco-retorno. O risco a mais que eu estou correndo para o retorno que eu estou tendo. 0,30% ao ano para tomar um risco desse de balanço não faz sentido. Não faz sentido. Agora, poxa, é um banco super enxuto, que sempre dá resultado, que não é muito alavancado, que é um banco super sólido e te paga 1% a mais do que o governo paga? Não. Aí parece Já legal, passa. entendeu? Uhum. Então, assim, primeiro eu vou tomar a decisão se eu quero investir num pré, num pós ou no IPCA+. Uhum. Tomei essa decisão, aí eu vou olhar o que eu tenho disponível no mercado, comparar os riscos-retornos e ver qual risco eu topo correr. Então, a decisão de investir num título do governo ou num crédito privado, ela é tomada por último, depois que eu já tomei a decisão de qual indexador que eu vou investir e para qual prazo. Porque, às vezes, um título curto se comporta de uma maneira totalmente diferente do que um título longo. Às vezes, a taxa de curto prazo cai e a de longo explode. Então, o prazo também é uma variável importante. Bastante. Importa muito. Então, tomou essas duas decisões, eu quero um pós-fixado de 1 ano. O pós-fixado de 1 ano do governo paga quanto? O do banco paga quanto? O CRI paga quanto? Aí, eu vou analisar o risco-retorno e aí eu vou tomar a minha decisão de qual eu vou investir. O mercado sempre é uma balança, né? Sempre risco-retorno, né? Nas Sempre. opções, tudo, o pessoal me pergunta o que é melhor. Depende muito disso. Momento, risco-retorno, funciona a mesma sistemática. E aí vocês falam da debênture da Vale, eu lembrei que, por exemplo, no banco, a gente sempre oferecia umas rendas fixas do tipo remunerar contas, uns fundos de renda fixa curto e tal. Então, assim, é umas coisas que dificilmente dava prejuízo e tal. Então, a gente recomendava para todos os clientes. E aí eu saí do banco, tô lá, tô com... A menina me liga, Jimmy, sou seu assessor e tal. Beleza. Tem uma aplicação aqui de renda fixa. Aí eu pensei, ela tá fazendo um trabalho que eu fazia, né? Alguma coisa tipo de remunerar a conta. Você quer colocar aqui? Falei, eu tô com dinheiro para, vou te mandar 100 mil, você aplica aí pra mim, mas isso aí tem risco? Não, Jimmy, não sei o que, é da Vale aqui, como assim? E aí eu tava trabalhando. Foda-se. Uma debênture perpétua. Aí eu disse, não, põe aí, eu vou te mandar o dinheiro, você põe no que você quiser, né? Porque, eu fui gerente de banco, eu sei como é que é esse trabalho, eu vou ajudar a pessoa, né? Vou ajudar a pessoa. Tem essa, bater a meta, né? Bater Bate a meta, sei que é importante. Eu falei, é bom pra você? Eu falei, assim, então vou te mandar, mandei 100 mil. E aí passou um tempo, aí tipo, eu não sei o que eu ia fazer uma operação com opções, eu falei, eu fiz uma mão muito alta aqui, vou precisar do dinheiro que eu coloquei em renda fixa. Resgata aí pra mim e tal, e que eu vou usar. Aí resgatou dos 100, um pouquinho tempo depois, tinha tipo 90. Um pouquinho depois eu perdi 10 mil. Caraca, que renda fixa é essa que essa menina colocou? Mas que merda. Caraca. É isso que eu brigo muito lá e frequentemente eu sou bem retalhada, né? Mas o que eu defendo é assim, você pode investir num ativo de risco, desde que você esteja completamente ciente dos riscos. Exatamente. Eu trabalho com risco o tempo inteiro, mas, a pessoa me ofereceu, eu não tava prestando atenção em nada. Trabalhando, falei, é tranquilo isso aí? Porque assim, a maior parte do meu tempo eu passei do lado dela. Eu estive no lado dela e eu nunca ia oferecer algo pra pessoa que tivesse um risco grande de perder. E a pessoa faz isso, aí eu perguntei, Super fica tranquilo. Tá comigo aqui. Bloqueei ela no WhatsApp, mudar de assessor. Você vê que a mentira tem perna curta, né? É verdade. Mas sabe que você foi
acho que você foi com Breia nos sócios. Uhum. E eu não entendi um bate-papo, eu fiquei curioso, eu queria até te perguntar. Você falou assim, não, mas ainda não é o momento de entrar na renda fixa. Não, ainda não é o momento. Eu não entendi muito, assim, por que assim não é o momento? Uhum. É porque assim, você tem os 3 tipos de renda fixa, né? A renda fixa pós-fixada, ela é como se fosse a poupança, né? A poupança é uma renda fixa pós-fixada. Qual é a grande característica da renda fixa pós-fixada? Que amanhã você sempre vai ter mais do que você tinha ontem. Uhum. Por isso que todo mundo ama a poupança. Porque é aquela certeza que você quer que você vai render mais amanhã do que você tinha hoje, que você não vai perder dinheiro. Só que não é só a poupança que é uma renda fixa pós-fixada. Tem várias outras coisas que são também renda fixa pós-fixada e que rendem muito mais do que a poupança, né? E com menos risco, inclusive, por exemplo, o Tesouro Selic. Então, assim, tem isso, né? Então, quero render Selic, quero render CDI ou algum percentual do CDI, né? Investindo num CDB de banco a 110 do CDI e tal. Legal, vou para renda fixa pós-fixada. Uhum. Agora, quando que eu vou para renda fixa pré-fixada e para o IPCA+? Quando eu acho que aquelas taxas vão cair. Tá. Porque quando aquelas taxas caem, imagina, eu comprei um título que era pré-fixado de 10 anos a 10%. E aí a inflação caiu, o governo fez reformas e tal, a taxa de juros do mercado caiu para 5%. Que é o que vai acontecer ano que vem. Não. Não vai. Não vai, Maria? Não vai, esquece. Já vai chegar a 13 e aí no meio do ano que vem, pum, não? Não. Eita, Não. tá. O Boletim Focus tá falando o quê? Eles têm a Ele previsão? tá falando que vai cair. Vai mas... cair, mas não vai. Ah, É. Não. Ele tá falando que vai cair pra 9. é, Mas eu acho Tá que tão não otimista vai. que nem eu tô mais. eu sou um cara É. otimista. O Focus também tá com uma inflação muito mais baixa do que o mercado, né? Por exemplo, para 2023, o Focus tá com 4,1 e o mercado tá com 6,5. Eu acompanho, eu entrei no site do Banco Central hoje, e aí eu acompanho faz algum tempo. E aí ele faz um tempo que ele tá prevendo o pico. Ó, gente, a gente tá no pico. Aí mês que vem, não, agora a gente tá no pico. Agora é Aí, o pico. aí tem a previsão é sempre pra baixo. Passou o mês, não, agora é o pico, e aí a previsão de cair é o exatamente. mês que vem. É fogo. Quando o modelo erra, ele vai errando sequencialmente. Vai errando sequência, É. né? Mas aí, voltando lá, Então, a sensação que eu tinha era que assim, você tava esperando o preço de uma ação chegar no valor pra que você, pau, vamos comprar, entendeu? é isso, mas não é um valor específico. Então, assim, só voltando na explicação do pré, comprei um pré a 10 de 10 anos. Uhum. A taxa caiu para 5. Quando a taxa de um pré-fixado, do IPCA+, cai, eu passo a render 5%. Eu não rendo mais 10, eu rendo 5 para os próximos 10 anos. Aí você vai falar, mas Marília, para onde foi o resto da minha rentabilidade? Você tá falando que eu vou render 5, mas eu comprei a 10. Cadê o resto? Todo o resto você recebe hoje Imediato. na cabeça. Ah, imediato. Você traz pra valor presente. Exato. Entendi. Toda a diferença você traz a valor presente e recebe hoje. Ou seja, você recebe uma bolada. Então você aplicou 100 mil, caiu de 10 pra 5, você recebe no dia seguinte. 200 mil, por O que exemplo. você ia receber Entendi. Entendeu? no futuro. Tudo que você ia demorar 10 Então, anos pra receber, você recebe hoje. É isso que eu tô falando, a Caraca. sensação é de um trade, sacou? É do tipo assim, olha, tô esperando te bater, Magazine Luiza bater 2, porque, bicho, claro que bater 2, filho, ninguém vai segurar esse foguete que ela vai pra 10, entendeu? Essa era a sensação. Parecia uma Exato. análise técnica, sabe? Tipo, pô, a renda fixa, ela não é fixa. É com Não. isso que aqueles fundos que operavam juros ganhou tanto dinheiro? Sim. Isso aí. No mercado financeiro, gestores de multimercado, o grosso da performance do gestor de multimercado no Brasil não vende ações. Essa Fala que história vende que DI. os grandes... renda fixa, pré-fixado. Eu vi isso Essa aí, que o história de pessoal- que há ações que eles usam para gerar retorno, não. Pô, quando eu entrei no Itaú Asset em 2008, o gestor de ações, ele ficava lá no cantinho. Tá todo mundo sendo enganado. Não, assim, isso é coisa de pessoa física, isso é mentalidade de pessoa física, que você precisa ir para ações para ter retorno. Não é assim que os grandes gestores fazem. Mas o contrário pode acontecer também. Claro, exatamente. Imagina que você comprou um título a 5, né? Pessoal De que 10 comprou esse título quando o juros estava 2%, em um ano foi pra 10. Isso. Ferrou.
Exato. Aí é o contrário, você postecipa fluxo. O seu título passa a valer metade do valor e aí você vai ganhando 10% a partir de agora. Mas aí você segura até o final. Você pode segurar até o final. Até 2055. Até 2050. Exatamente. Tranquilo. É igual Tá o holder, fácil. ué. É igual o holder de ação. Perdeu. Segura, pode compra esperar. tudo, filho. Exatamente. Só perde quem vende. Imagina o pessoal de Magazine Luiza, tá assim, ó, vai esperar 2050, Di. Exato, mas então assim, você, que o gestor de renda fixa profissional faz? Quando ele acha que está numa tendência de queda nas taxas de juros, ele compra pré-fixados e PCA+. As taxas de juros caem, ele antecipa fluxo. Entendi. Parou de cair e vai começar a subir, o que ele faz? Vende, principalmente para pessoa física, e vai para o pós-fixado. E fica Interessante. rendendo Selic CDI. Até a taxa subir de novo e ele fazer isso de novo. Essa Aí a taxa oscilação... sobe de novo, ele faz isso de novo, ele faz isso Vai de ganhando novo, ele dinheiro ganha dinheiro, eternamente. e a gente fica aqui, pessoa física, comprando as Ação. taxas de juros na taxa baixa, entendeu? E eu vi isso no Twitter e abriu muito minha mente. Eu não sei se foi, na verdade, eu não sei se foi no Twitter, não sei. Deve ter sido, porque esse tipo de conversa é onde é o Twitter que sai. E aí falaram, ó, no Brasil, só os gestores que fizeram muito dinheiro, todos fizeram nos juros. Todo mundo opera juros. Todo É mundo isso. opera juros. Curva Então é de isso. juros. Ó, por exemplo, você sabia que o Sharp da Bolsa dos 10 anos anteriores a essa última década é menos de meio, enquanto o Sharp da Bolsa da última década é quase 1. Uau. Olha que loucura. E aí explica pra nossa audiência o que é Sharp. O Sharp é o quanto de ganho você tem, quanto de ganho extra você tem em relação ao risco que você está correndo. Ou seja, a bolsa antigamente era terra de ninguém. Muito risco para pouco retorno. Recentemente, com o QE, emissão de dinheiro do Fed, emissão de dinheiro do mundo inteiro, a bolsa virou um negócio que só sobe. Uhum. E aí as pessoas acham que bolsa é o lugar para render, entendeu? Bolsa é o futuro, porque só sobe, compra uma ação e aí ela cai e depois ela logo volta e não sei o quê. Isso é loucura, é insanidade. Tem Sharp ruim. Isso quer dizer que todas as ações têm Sharp ruim? Óbvio que não. Mas tivemos nos últimos 10 anos uma conjuntura para a Bolsa completamente fora do que foi Do padrão. do padrão, exatamente. Então, as pessoas têm a falsa ideia que as ações só sobem, que a Bolsa só sobe, que é um lugar maravilhoso para se investir sempre. Mas, tradicionalmente, no mercado financeiro, as ações são super Pelo voláteis. nível do risco, Exato. o prêmio é muito pequeno para esse nível de risco. Exato, exatamente. Por isso que os gestores focavam no juro, na renda fixa e nas tendências econômicas que eram muito mais fáceis de De ser prever. previstas, né? Exato. Igual agora, é muito mais difícil saber qual ação vai super performar. Por outro lado, é muito mais simples você perceber que os juros vai ter uma exaustão, porque é uma galerinha que senta numa mesa e fala, e aí, o que a gente vai fazer? E aí eles fazem a mesma coisa por muito Não tempo. menospreza o Banco Central, assim, Não tô cara. menosprezando, Calma. é uma galerinha, igual aqui. A gente é uma Uma galerinha galerinha. sentada numa mesa também, não é menosprezar. Não menospreza o Banco Central. E eles não podem ficar subindo e descendo todo mês, eles têm que seguir. Mas foi muito louco isso, né? Você padrão. não achou muito louco? Eu achei muito louco. O cara sai de, sei lá, a gente tava com 10 ou 8, depois foi pra 2, e depois foi... Agora a gente tá mas em muito curto espaço. Eu achei muito louco, mas por outro lado... É uma crítica que tem do Paulo Guedes, não é? Não, o Paulo Guedes acho que não tem nada a ver Nada com a ver. isso, não. É o Roberto Campos, É que né, o no pessoal caso. bota tudo a culpa nele. Mas também, assim, a gente nunca antes teve uma pandemia como essa, que todo mundo parou tudo e ficou em Entendi. casa. Quer dizer, até tem paralelos na história, né? Mas, enfim, faz tanto tempo que eu acho que... 1917? Exato, a gente não era nem nascido. Então, assim, a gente não viu isso na nossa vida. Então, Eu achei realmente, muito rápido, sabe? Eu achei um são carrossel. medidas extremas para épocas extremas. Aham. Tanto que no começo da pandemia, você vai lembrar, todo mundo foi para casa, os preços desabaram. Falaram que ia ter deflação. Teve deflação. Durante 3 meses no Brasil teve deflação. Por isso que o Banco Central, inclusive, Segurou. olha só, imagina você é o banqueiro central. Adoro. Você entra Gostei na desse sua cadeira, papel. Gostei. põe Eu sou sua a galerinha. Eu sou gravata, a galerinha. isso.
Põe a sua gravata e imagina a seguinte situação. Vem uma pandemia, tá todo mundo trancado em casa e não pode sair. Estão falando que as pessoas estão morrendo na rua, se elas saem da rua. Lembra que falavam Eu lembro. isso? Eu zumbi, assim, Zumbis, né? Era muito exato. exagerado a impressão. Exato, eu lembro que eu tinha medo de pisar no hall do elevador. Não, mas imagina você Aí, estava grávida. achando que eu ia morrer. Você estava grávida na época, não? Eu já tinha nascido. Não, já tinha. O Gabriel, ele nasceu 3 meses depois, começou a pandemia. Eu lembro que as minhas amigas grávidas entraram num Desesperadas. paranoia, velho. Tipo, Eu não saía de Desesperado. casa. Eu não Era... saía de paranoia, casa também. paranoia. Então, assim, se coloca nessa situação e lembra também que quando as pessoas ficaram trancafiadas em casa, todos os preços desabaram, começou a dar inflação, deflação após deflação. Você é o banqueiro central, você pensa assim, meu, a atividade vai implodir. Uhum. O que eu tenho que fazer? Baixar a taxa de juros, certo? Aí foi baixando, deflação, Mas aí se você fala nos Estados Unidos, aqui já tava em 2%, não tava? Não, isso ele foi fazendo ao longo da pandemia. Eu não lembro, Foi reduzindo ao longo da pandemia. Foi reduzindo ao longo da pandemia por conta da deflação. Aí o que aconteceu? Foi se passando um tempo, aí a gente teve o segundo impacto da pandemia, que foi todo mundo foi para casa, Vamos parar de trabalhar. inclusive as pessoas que produziam bens e serviços. Uhum. Resumo, faltou bens. É. Né? Você chegava no supermercado, não tinha. É. Você queria comprar um carro, não tinha. Faltou chip, faltou isso, verdade. faltou aquilo. Resumo, os preços explodiram. Explodiram, é. E aí veio o auxílio emergencial também. Deram dinheiro na mão da população de baixa renda, que é a população que mais consome. E sofria mais. Lembra dos supermercados? Deu desabastecimento, os preços explodiram, nunca teve tanta venda de supermercados como nessa época. Não, eu lembro que eu fui no mercado e não tinha carne. Exato. Juro. Faltava Eu até produto. tirei foto. Falei, caralho, acho que é a primeira vez na vida que eu não vi essa área de carne, tipo, sem nada. E esse foi o segundo impacto da pandemia. Então, quando isso começou a acontecer, aí o Banco Central começou a correr atrás. Ixi, peraí, agora deu inflação. E aí começou a subir. Entendi. Inflação Então, temporária. Então teve essa conversa. você atribui a pandemia, então? Total. Não foi um A movimento pandemia de controle. E o auxílio emergencial. Tá. O auxílio emergencial teve um papel super importante nessa inflação que a gente está vendo. Inclusive, o Fundo Verde fez um estudo que o auxílio emergencial foi tão alto que ele aumentou em 38% o poder de compra do brasileiro. Entendi. Caraca, Olha que loucura. que loucura. Então, não por outro motivo, a gente teve também aumento da inflação. Entendi. Uau, E aí, interessante. então... Que pé que a gente tava? Não, Daí eles subiram, eu lembro que até 3, 4% ele tava com essa coisa, talvez a inflação é temporária, seguindo essa linha dos Estados Unidos. Acho que chegou em 3,5, quase fala, não é temporário mais não. Isso. E aí foi tipo junho do ano passado, alguma coisa assim. E aí falou, a gente vai dar um aperto aqui. Vai ter que Aí daí acelerar. a bolsa veio escorregando, assim. né? Isso, exatamente. E esse é um ponto importante. O juro é a mãe da bolsa. O juro muda completamente a noção das pessoas do que é caro e do que é barato. Então, essa história de, tal ação tá barata porque caiu 50% do máximo. Não quer dizer nada. Com o juro a 2, o máximo talvez fizesse sentido. Com o juro a 15, é outro máximo. É outra vida. Por exemplo... Então você acha que a bolsa vai cair? Eu acho. Mais? Acho. Abaixo de quanto? Não muito mais. Bolsa do Brasil eu não acho que muito mais. Por quê? Aqui a gente tá sempre na festa dos 100 mil agora. Acho que por aí. Essa assim, festa dos 100 mil vai continuar? Não, acho que sub 100 mil, sei lá, 90 mil, talvez até menos. Por quê? Porque Tem espaço ainda pro juro subir? tem espaço. O juro só vai parar de subir, e aí a gente vai naquela parte do pré-fixado, quando a inflação começar a ceder. E hoje a gente teve dado de inflação. Alta, né? 1% subiu? 1,06. O mercado esperava 1,01, veio 1,06. Mas quando você olha o núcleo, quando você tira os itens mais voláteis, está muito próximo de 1%, que é uma inflação anualizada a 12. Então, olha que loucura. Né? A inflação não está dando sinais de arrefecimento. Então, o Banco Central ter que aumentar pode mais até os juros. querer parar. Ele soltou uma notícia, acho que ontem, ou coisa assim. Saiu acho na Veja, que ele tava sinalizando que ia parar
Na ata anterior, ele falou, vou subir até 12,75 e vou parar. Isso, é. Aí chegou nessa, ele falou, Opa. é assim, o gato subiu no telhado, Pegadinha. vou continuar. Vou dar mais uma. Aí veio esse dado de inflação super alto ainda. É aquela coisa de todo mês. Exato. Todo mês ele vai ter que olhar Entendi. e falar, tá melhorando ou não tá melhorando, né? Entendi. Mas e nesse caso, onde a gente tá tendo falta de produtos no mundo inteiro, chega funciona subir os juros? Não funciona em relação... Quer dizer, isso não muda o preço das coisas que estão subindo, mas se esse aumento de preços contamina os outros preços, não resta alternativa ao Banco Central se não aumentar o juro. Porque não aumentar o juro e deixar rolar causa hiperinflação, que no final das contas também causa recessão. Então, de duas uma, ou você aumenta o juro, controla a inflação e causa recessão, ou você não aumenta o juro, deixa rolar uma hiperinflação que causa uma recessão. Ou você Então, a toma um recessão- remédio amargo que te faz... Ou você faz a quimioterapia ou morre. Isso, é isso. É isso. Entendi. É isso, exatamente. É um remédio amargo? Mas não tem alternativa. Perfeito. Ó, Então, o pessoal, cenário de renda variável é tenso. Eu acho que é tenso. Senti. Eu acho que é tenso. Olha só, em 1980, quando os Estados Unidos teve uma inflação de 12% e eles tiveram que levar a taxa de juro deles para 20%, o PI da bolsa, que é o preço sobre lucro, ou seja, quantos anos de lucro daquela empresa você paga para comprar aquela empresa? Eu lucro 1 milhão. Então eu pago 5 anos de lucro para comprar você. Durante 1980, que o juro bateu 20, era 5 anos de lucro. Hoje, sabe quantos anos são? 21 anos. Uau. Caraca. Então, para você entender como uma taxa de juro baixa impulsiona a bolsa e como uma taxa de juro alta Derruba. derruba. Mas quem ganha dinheiro mesmo é quem mexe com renda fixa. Tá claro agora. Tá claro. Não, eu acho que são, de novo, eu acho que são peões do tabuleiro. Tem épocas que a renda fixa é imbatível. Tem épocas que a bolsa é imbatível. Por exemplo, o super ciclo de commodities. Nada ganha de uma bolsa brasileira durante um super ciclo de commodities. É verdade. Então, é mais assim, são peças que você tem no seu tabuleiro e você não precisa ser apaixonado pelo cavalo. Não, eu só dou checkmate com o cavalo. Sou apaixonado pelo cavalo. Não vou dar checkmate com o peão, de jeito nenhum. A Não. situação de hoje, a gente pode caracterizar que a gente tá num super ciclo de commodity, alguma coisa do tipo? Tá. Sim, eu diria que sim. Diria que sim. Uhum. E... Que começou durante 2020, né? É maneiro, então não falei besteira. Não. Então, vamos lá, porque assim, isso pra gente é fundamental, né? Eu Total. opero... então, nossos Falei que o juros papo ainda é tem render espaço pra subir. Isso subindo, a gente tem uma pressão aí pra bolsa aí ainda pra uns 90 mil pontos, mais ou menos. Assim, lembrando. Claro. Achismo, assim, eu tô É um chutando ato de aqui. Eu só fé. tô querendo... É um ato de fé. Só tô querendo confirmar minhas próprias... A própria tese. A minha própria tese. Porque eu falei Porque, exatamente assim, isso. quando os juros sobem, você tem uma pressão muito grande de saída para a bolsa e ida para a renda fixa. A gente Então, vê esse os fundos de fluxo- investimentos, né, de ações, por exemplo, tem uma saída enorme de Gigantesca. dinheiro e vão tudo para renda fixa. E dá para fazer uma rentabilidade muito grande assim com a renda fixa. Por exemplo, agora, chegamos em 14% de juros. A gente percebeu que a coisa vai começar a dar uma controlada. O que é mais importante? É realmente a queda da Selic ou os juros futuros para a precificação dos títulos? É o juro futuro, é o juro DI, futuro. é a taxa de juro futuro. Mesmo que todo mundo saiba que, por exemplo, chegou 14,5, a inflação começou a dar uma desacelerada, as pessoas às vezes já prevêem, vamos voltar aqui para uns 5%, sei lá, 6% de juros em Mas 2 isso não vai rolar, anos. esquece. Não, Isso tipo, é, em né? 2 anos. Gosto Não, quando a pessoa é assim, ó, viu? convicta. Adoro. Não, Já vou era, assinar, já era. Marília. Então, já entendi Pode- a resposta eu, da minha... Eu assino. Eu vou assinar aqui. Toma, Marília. Pode Sério. comprar. Juro brasileiro vai demorar muito tempo para voltar para os patamares que teve entendi. recentemente. Porque assim, o juro brasileiro foi para 2 quando o juro mundial estava em negativo. Quando não existia inflação no mundo, quando você falava sobre risco de deflação, quando você falava sobre globalização, quando você falava sobre aumento da poupança e concentração de renda. O mundo mudou. Pós-pandemia, o mundo mudou. Agora você tem inflação no Japão.
Entende? O mundo mudou. Você não tem mais globalização. O contrário, você tem desglobalização. Depois da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e agora entre Rússia e Ucrânia, os países eles perceberam que tem setores estratégicos que eles têm que ter a produção interna. Própria. Então, essa história de você vai produzir na Malásia um componente, na Índia outro componente, junta no Brasil para ficar mais barato, isso vai se É reverter. arriscado. Fica cada vez mais arriscado. Você jura que você tem essa percepção? Não, é fato. É um isso. fato. É um fato. Por exemplo, Europa acabaram de anunciar que eles querem reduzir a dependência do gás Sim. natural da Russo. Rússia e, portanto, vão começar a fazer investimentos pesados nunca antes feitos em energias renováveis. Sim. Isso é Urânio. desglobalização na veia. Olha o urânio aí, ó. Então, assim, já está acontecendo. Estados Unidos aumentaram as tarifas dos produtos da China, fizeram políticas de protecionismo, né? Sim. Então, assim, tudo isso é desglobalização. Entendi. Então, assim, já está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. E a guerra da Rússia e da Ucrânia acelerou esse movimento Esse que processo. começou quando o Trump começou com essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Entendi. E isso não vai a lugar nenhum e está aqui. Então, assim, não vamos mais falar de deflação no mundo, não vamos mais falar em taxas negativas no mundo. E se a taxa americana vai para 3, 4, 5%, a nossa taxa não pode ser 5%. Ah. A gente é tupiniquim, né? A gente faz as coisas muito errado. É. A nossa taxa Então, não pode entendi. ser Então, as taxas. A previsão é que as taxas não voltem a ser parecidas com o que era antes. Podem até cair, mas eu acho muito 9%. difícil. Vai ficar uma coisa meio. Olha, a partir de 2016, depois do impeachment, entrou o Temer e começou a fazer reformas estruturantes, né? Então ele fez o teto de gastos, né? E falou assim, ó, a partir daqui você não pode gastar. Por quê? Por que foi tão importante o teto de gastos? Porque todo presidente, desde 1999, estourava os gastos públicos e entregava. Pra ganhar a eleição. E várias outras coisas. E entregava um governo com uma dívida pior do que o governo anterior. Sim. Todos, sem exceção de partido, sem exceção de nada. Consequência, todos os governos entregaram uma carga tributária maior do que o governo anterior. Então, chegou o Temer lá e falou assim, isso precisa acabar. Teto de gastos, mais do que aqui não pode gastar. Um pirão bombando no mercado financeiro. Eu lembro que quando ele foi salvar lá, o pessoal falou, volta, Michel. Agora volta. Mas isso, os investidores olharam para isso e falaram, pô, Isso é legal, bacana. eles vão começar a controlar gasto, então a dívida pública pode cair, então eles estão mais seguros, né? Estão mais seguros. Fez também redução do parafiscal, reduziu o papel do BNDES. O BNDES emprestava dinheiro para empresas que não precisavam dele, né? A taxas subsidiadas. Olha que loucura. Mas a gente ganhou vários charutos. Importante, né? Então, assim, redução do parafiscal aumentando a potência da política monetária brasileira. Então, você não precisava subir mais tanto a Selic, porque agora toda a economia seria Vai sensível responder à a taxa essa taxa de Selic. juros. Controle da inflação. Em 2015, a inflação era 10,67, né? A inflação começou a cair e reduzimos, inclusive, as metas de inflação na gestão do Ilan. Então, reforma trabalhista, reforma da Previdência, economizamos 800 bi, quer dizer, planejávamos economizar em 10 anos pandemia não 800 deixou. bi. Na pandemia, gastamos tudo. É. Então, eu quero saber do próximo presidente, se ele vai manter o teto de gastos. Mas ele falou que não. Pois é, alguns falaram que não. Na verdade, todos ele falaram que não, né? Porque O depende de candidato, quem ser eleito, né? um dos candidatos hoje declarou que não vai cumprir o teto de gastos. Pois é. Então, assim, o teto de gastos foi a âncora fiscal. Porque ele falou que vai botar tudo na educação. Agora, olha só. A cara dela é a melhor. Quando Marília, já vai fazer 3 horas de podcast hoje. Não, vamos fazer. Quando o Banco Central, quando foi feito o teto de gastos, sabe quanto que era a taxa de juro Brasil de 10 anos? Não faço ideia. 17%. Uau, que taxa bonita. Eu botaria Então, tudo na renda fixa. Para quanto você acha que vai a taxa de 10 anos?
se ele flexibilizar o teto de gastos. Uns 23. Ou Quanto seja, que tá hoje? Eu não sei quanto tá hoje. tá 12,5%. Aí, mais 10%, 4 aninhos. Então, assim, não dá pra gente falar em juro de 5%, principalmente porque a gente precisa dizer para a sociedade como que a gente vai fazer para economizar os 800 bi que a gente gastou na pandemia. Porque não tem mais reforma da Previdência para fazer. Eles vão fazer o quê? Vão fazer reforma administrativa? Não, eles vão imprimir mais dinheiro. Mas eu tenho É uma inflação. noção de que o público não entende qual que é a relação do gasto público com os juros. Ah, mas é fácil. Imagina o seu primo Gastão. Seu primo gasta dinheiro que nem um louco. Eu Aí, tenho um primo assim. Tem? O que você faria se ele pedisse dinheiro emprestado para você? Eu ia falar assim, mano, vamos fazer um trade. Eu te empresto. Eu ia fazer igual você ia faz com falar- renda fixa. Eu ia falar não. Pois é. O que você acha que os investidores internacionais vão falar a hora que a gente pedir dinheiro emprestado para eles? Eles vão falar não. É. Ou então eles vão colocar uma taxa de juros de 40%, que nem a Venezuela, que nem a Argentina. Pouca gente empresta, e quando empresta uma taxa de juros enorme. É. Então não adianta achar que o dinheiro nasce em árvore, não adianta achar que a gente tem que gastar nisso, naquilo outro. Quanto mais você gasta, se você não tem essa receita, mais isso resulta em dívida e mais essa dívida resulta em juro. Que Imposto por também, né? sinal, exatamente, Porque o dinheiro vem de lá, ó. Eles Que é acham que pra o pa- governo... vem da gente. É, acho que o A governo gente trabalha. que paga a conta. né? A governo gente não que paga a trabalha. conta. É o que eu Então, falei, todos os Resumindo governos... em termos práticos, quanto mais irresponsável é a pessoa, é o governo, maior é os juros que ele vai ter que pagar. Total. Porque ele é a mesma coisa que o cara que tem um score baixo, o cara não paga as contas direito, ele vai pegar um dinheiro emprestado a um juros super alto. Super, E aí, no final, o problema do governo é que não é ele que paga, é a gente que paga. exato. Então, Ele eu acho que isso é faz uma o forma gasto. fácil do público entender, né? É isso, ele Ele- faz o gasto, ele gasta demais, ele gasta mal e a E gente se a que gente paga. paga, a gente não tem dinheiro para investir, para criar emprego, para criar uma empresa nova, para fazer coisas que realmente importam e melhorar a vida de todo mundo, né? Exato, e esse é o problema do Brasil dos últimos 500 anos, né? Você não acha que a gente precisava de uma Margaret Thatcher? Sim, Uma mão de ferro? Eu acho tipo assim, assim. a gente vai sofrer um pouco por um período de tempo e depois as coisas vão começar a melhorar porque essa política Só que o econômica STF é não melhor, ia deixar funciona? passar a Margaret. Não, mas não entendeu? é. Não? Eu acho que, assim, Não, a entendeu a Margaret lógica? Thatcher, pra quem não conhece a história dela, ela é conhecida como a mão de ferro, né? Porque ela segurou aumento de salários, É. né? Ela segurou, numa época que a Inglaterra já estava sofrendo com uma recessão, Exato. ela não cedeu às pressões e não reajustou Porque- e não ajudou Exato. Era pra muito mais economizar. fácil. Era muito mais fácil ela ser mais, né, mão frouxa e dar o dinheiro pra galera e o Com negócio. isso, a Inglaterra ia depois afundar conseguiu mais. andar, né? Mas assim, pensando na realidade do Brasil, o Brasil na Inglaterra, Não, né? sim. Assim, a gente tem uma situação de desigualdade de renda muito Muito mais grande. acentuada. A gente tem pessoas com muito mais necessidades, né? E o governo tem que ajudar essas pessoas. Concordo. Eu acho que o problema não tá quando o governo ajuda as pessoas mais necessitadas. Isso é bom, isso é o que um país próspero deveria fazer, um país responsável. Esse é o país que a gente quer morar, né? Um país que ajuda as pessoas que precisam. O problema não são essas pessoas. O problema é todo o resto. O problema é todo o contrato superfaturado. O problema é todo o dinheiro mal gasto em saúde e educação que não retorna para as pessoas. O A maior problema parte do orçamento. Então, mas ela foi uma líder que acabou com muita coisa em relação a isso também, né? Fez o Também. governo funcionar de uma a maneira maior mais parte do eficiente. gasto público é com salário e aposentadoria. Exato. Então, assim, não é com ajuda à população carente. Não, com Exato. certeza. Você pode ajudar 3 vezes mais a população carente, você pode ajudar o pobre que tá precisando, a pessoa que tá ferrada. E aí, só que você não precisa pagar 50, 100 mil reais para um desembargador. Exato. Por exemplo, Pro diminui juiz. o número de assessores que cada político tem, já dá para Assessores. aumentar o Bolsa Família. Exatamente. Então, assim, o problema é o dinheiro mal gasto, mal gerido. Até porque a gente chegou na marca de 1 trilhão em impostos esse ano É já. verdade. E a gente tá em que? A gente tá em junho, maio. Você já viu o impostômetro lá no Ah. centro? É, lá no centro. Você vê aquele 1 trilhão, aí você olha na rua assim, tem um monte de gente na mendigo. calçada, É. dormindo na Pessoa calçada. exatamente. 1 É muito trilhão. contraste. E a gente tá em maio.
A gente tá em maio. Exatamente. Pois é. Imagina em dezembro. Pois é. E o que mais entristece é que as pessoas que gastam errado, elas enganam a população dizendo: ah, são os ricos que não querem que você gaste mais, porque eles querem o dinheiro só para eles. E é o jeito que eles tentam ludibriar as Sim. pessoas. E aí Quem eles faz fazem... a maior maldade é o melhor na narrativa. Exato. Conta a melhor historinha e as pessoas adoram. Olha, eles são defensores do pobre, enquanto eles são as pessoas que estão fazendo as pessoas ficarem pobres. Exatamente. Isso é o mais louco. Esse é o mais louco mesmo. Por isso que a educação financeira é tão importante. Se Exatamente. todo mundo soubesse que quanto mais gastos, mais juro e menos dinheiro você tem para gastar com saúde, educação, infraestrutura e tal, talvez as pessoas não votariam nas pessoas que prometessem mais gastos. Né? Talvez as pessoas ficariam mais ligadas nas políticas públicas, porque no final das contas, economia é um ato de cidadania. Né? Com Você certeza. olhar e entender o que o seu gestor da sua economia está fazendo. Né? E votar de forma responsável. A gente tem eleições esse ano. Né? Então eu gosto de achar que a gente faz um trabalho aqui de cidadania. Né? Exatamente. Eu tento também fazer meu trabalho social, até tanto que ontem um vídeo meu falando sobre política viralizou. Chegou a crescer tão rápido que a gente decidiu excluir. Meu Deus. Nossa, foi. Aí era falando de política, eu falei, não, meu perfil não é de política, aí eu excluí. Mas, voltando então na questão da taxa. Vamos supor que a taxa chegou em 14, e aí a taxa de juros a gente espera que ela vá cair. A pessoa ela vai ganhar dinheiro simplesmente da taxa sair, sei lá, de 14 para 10, ou não, porque a taxa de juros futuro já precificou isso? Não, a taxa de juro futuro é o que vai te dizer que a taxa caiu de 14 para 10. O governo, o Tesouro, ele emite os títulos não baseados na taxa que ele quer, mas na taxa precificada no mercado futuro. Entendi. Entendeu? O mercado futuro que diz, eu só vou te financiar a taxa tal. Não é o governo que vira e fala assim, eu emito... quero isso. Exato, eu quero emitir a 10%. Não. O governo só controla a taxa Selic, que é a taxa de um dia. Todo o resto, quem controla é o mercado. O mercado que diz, só vou te financiar... Senão seria muito fácil, né, Jimmy? Malandro. Espertinho. Quer emitir a 5, né? Eu também quero. De jeito nenhum. Então, por exemplo, a pessoa vai querer fazer um trade em renda fixa. Ela vai operar com essa expectativa. A gente vai chegar no final do fluxo aqui de aumento de juros. Qual seria... Hoje já seria o momento ideal para ela se posicionar ou não? Seria num futuro? Como que seria essa visão? O que essa pessoa tem que encontrar? Boa. Eu acho que ainda não é o momento, tá? Ela sempre fala isso. Ela vai nos verdade. podcasts, mas ela fala... Mas ainda não é o momento. Não é o momento. Não é o momento. É que não era. Você viu o podcast no passado, não as chegou o taxas momento continuaram ainda. subindo. E eu ficava- Daqui a alguns dias podem E chegar. eu assim, mas é renda fixa, mano. Como assim não é o momento? Não, Tipo, o que tá por quê? rolando? O que eu acho, tá? A taxa de juro só vai entrar numa tendência de queda quando você tiver duas coisas acontecendo. A inflação mostrando sinais de controle. E 2, o fiscal mostrando que ele não vai atrapalhar. Não adianta o Banco Central subir a taxa de juro e o governo gastar mais dinheiro. Aí o Banco Central tá secando gelo, né? Tá enxugando gelo. Ele tá tentando tirar dinheiro da economia e o governo tá colocando. Resultado zero. Então, assim, o que tem que acontecer para as taxas de juros caírem de forma consistente? A inflação tem que ser controlada e o fiscal não pode piorar, né? E se melhorar, melhor ainda. Então, a gente ainda não tá tendo sinais nenhum de que a inflação tá controlada. Enquanto a inflação não estiver controlada, a taxa pode subir mais e o mercado... E a gente tem eleição. A gente tem eleição. O que deixa a gente sem espaço de convicção a respeito do fiscal, podendo, inclusive, piorar o fiscal. Porque a própria eleição é uma pressão, né, para o governante gastar mais. E 3, e mais importante, os Estados Unidos estão com inflação de 8,3, saiu hoje juros. também os dados, subindo o juro, e se a taxa de juro lá sobe para 5, quanto tem que ser a nossa? Né? A gente não é uma ilha. A nossa taxa de juro é a livre de risco mundial, que é a americana, e mais um prêmio de risco,
o risco Brasil, né? Por a gente ser tupiniquim. Se a taxa de juros Tá lá pequena aumenta, até isso aí, hein? né? Um Isso. prêmiozinho de risco, um prêmiozinho de risco. Se a taxa de juros lá aumenta, mesmo que a nossa continue igual, a gente tem que aumentar a nossa taxa de juros aqui. Então, por todos esses motivos, eu acho extremamente arriscado você apostar em juro longo no Brasil, você apostar numa tendência de queda. Vamos lembrar que em 2014, se não me engano, 2013 o governo começou um ciclo de alta na taxa Selic, decidiu parar, porque achou que já estava bom. Porque quis. A inflação lambeu na cara dele e ele teve que continuar em um outro ciclo de alta em 2014. Então, o Banco Central querer não é suficiente. Querer não é poder. Por isso que você sempre tem que olhar para a inflação e para o fiscal. Entendi. Se você olha para o que o governo fala, para o que o Banco Central fala, você pode errar. E aí você compra um pré-fixado, as taxas continuam subindo, você leva a marcação a mercado negativo. Entendi. Caraca. Viu, pessoal? Renda fixa não Que é renda alto. fixa. É. Leiam o livro. É gratuito. É gratuito. Não, Nossa, muito bom, hein? Caraca. Eu já comecei a pensar todas as minhas operações, será que eu devo ajustar o prazo Eu delas? percebi que suas perguntas eram bem particulares. Percebeu, Eu né? percebi. Mas é Caraca. isso, que eu tô o tempo todo pulando na minha cadeira, assim, pra falar pro pessoal, é isso. As pessoas se acostumaram com o mercado nos últimos 40 anos, que não vai ser igual pros próximos 5. O mercado mudou. E as pessoas têm que mudar também. As pessoas têm que se adequar ao novo cenário. Elas têm que pegar o barco à vela delas e ver que o vento mudou e pegar a vela e pôr para outro lado. Porque senão elas vão remar para trás. O seu portfólio não dá para você ficar acelerando, dando ré. Acelerando, dando ré. Acelerando. Não. Você tem que ir para frente. Então agora é hora de mudar. Não adianta pensar que agora caiu, comprou. Né? Ações. Caiu, comprou. Caiu, comprou. Porque sempre foi assim, porque 2020 foi assim, eu ganhei dinheiro, porque 2008 foi assim, ganhei dinheiro. Então, caiu, comprou, comprei mais barato. Não, mudou. Mas vive de dividendo. Pode ser. Pode ser. Vamos ver de dividendo. É legal. Desencana, né, do preço. O preço não importa. Não importa. Ela tá rindo aqui de 70% dos influencers de finanças agora. Mas é. Que ficam falando preço não importa. Preço não importa. Dividendos. É. Muito legal, hein? Caramba, Maria, que aula. Gente. Muito feliz de ter você aqui. Que bom. E principalmente você ser uma mulher. Até uma coisa que a gente tava comentando, poucas mulheres no mercado, né? Você falou que na sua época de faculdade, você falou que tinha pouquíssimas. Poucas. Numa sala de 35 pessoas, tinham 8 mulheres só. 35, 8 mulheres. Você acha que aumentou agora? Não? Eu espero que sim. Eu não tenho essa estatística, mas eu espero que sim. Mas dentro da acho Nord, que- por exemplo, você como cofundadora, assim, você... No grupo de sócios, por exemplo, a gente tem várias mulheres. Como analista, tem eu e a Dani só. Pouco, hein? Pouco. Nord... Muito pouco. O que você acha? Cadê a Não, política tem de a Júlia diversidade? também. Tem 3. 3. De Temos- 10 analistas, tem só 3. Temos que incentivar mais as mulheres a entrar Mas no mercado sabe o que financeiro. acontece? Eu vi uma estatística na Noruega, é um dos países mais Caraca, iguais do muito mundo. Freakonomics isso, né? É. Eu vi um Pô, país na inclusive Noruega. eu li os 2 Freakonomics, adoro o livro. A Noruega é um país extremamente livre e igual. As pessoas têm o mesmo acesso a qualquer tipo de educação. E aí que perceberam que quanto maior o acesso, mais as pessoas elas realmente vão pro que elas gostam. E gênero leva pessoas a gostar e ter interesses diferentes. Total. E aí lá, os cursos, por exemplo, de engenharia, a maior parte são todos homens. De enfermaria, a maior parte são todas mulheres. É isso. E aí as pessoas aqui num país em desenvolvimento, as pessoas brigam, é por falta de acesso e tal. Na verdade, nos países em desenvolvimento, tem muito mais mulheres em engenharia, porque ela pode subir de vida, ela pode dar uma vida mais digna para a família. Então não é porque ela gosta. Então realmente as mulheres, elas gostam mais de profissões ligadas ao cuidado, e homens gostam mais de coisas desconectadas às pessoas, a números, coisas mais frias. Então isso é natural das pessoas. Então é complicado a gente bater muito em diversidade quando a pessoa que a gente quer, entre aspas, proteger, ela não tem interesse nisso. Então eu acho que... Interessante. Interessante. Inclusive, por exemplo, no Banco do Brasil, todas as políticas, tanto para entrar
de ingresso e subir de cargo, de modo geral, elas são iguais. E mesmo, na verdade, lá ainda tem algumas políticas de afirmação onde eles têm vaga que só aceita mulher. Para conseguir ter uma estatística melhor. Mesmo assim, a maior parte são homens. Mesmo com tudo isso. Então é um pouco natural, acho que, do ser humano cada gênero ter interesses próprios, né? Você sabe que antes eu não achava isso, né? Eu falava assim, nossa, não é possível. Eu acho que Indignado. deve ter alguma coisa na criação, né? Que você... Da sociedade. Que você não incentiva a menina a tomar risco, né? Por exemplo, pensando no mercado financeiro. Menina brinca de boneca, menino brinca de carro. Tá errado. Eis que eu tive meus filhos, né? Eu tenho uma menina de 4 anos e um menino de 2. E foi muito elucidativo pra mim, porque eu viro pra Luísa, pra minha filha, e falo assim, filha, não pode brincar na escada. Se você brincar na escada, você vai cair, se machucar, você pode se machucar feio. Filha, por favor, não brinca na escada. Ela vira pra mim e ela fala assim, tá bom, mamãe. Não vou brincar na escada, e para de brincar na escada, e eu nunca mais tenho que falar sobre isso com ela. Se eu viro pro meu filho e falo, filho, não pode brincar na escada. Ele brinca na escada. Você vai se machucar, vai bater a cabeça, não sei o quê. Ele vai até a escada e pula. Tá rolando. E olha pra mim e dá risada. Tipo, Então, assim, tem uma diferença clara de postura ali. O menino, é claro que estou generalizando, Sim. mas Não, assim... é uma vivência sua. Exato, uma anedota minha. O menino, ele toma risco de forma inconsequente. Não é que ele pondera melhor o risco-retorno. Por isso que as mulheres vivem mais. Não, faz e sentido. por isso que, olha que loucura, estão saindo vários estudos, né? Agora que tá tendo toda essa coisa de não, mulher no mercado financeiro, vamos estimular e tal, muita mulher entrou, né, no mercado financeiro e viu novas mulheres entrarem e se incentivaram a entrar também. E agora que as mulheres estão entrando mais no mercado financeiro, estão saindo pesquisas sobre a rentabilidade da performance da mulher com a rentabilidade da performance do homem. E, em média, as pesquisas estão dizendo que as mulheres são melhores gestoras do que o homem. É por isso. Mas menos avessa ao risco. Não tem nada a ver com risco. Não tem nada a ver com aversão ao risco. A mulher, ela enxerga o risco-retorno de uma forma racional. Diferente. Tá. Então, assim, eu não vou correr mais risco para ter o mesmo retorno. O homem, ele se expõe mais ao risco. Não de uma forma racional, mas simplesmente aumentando o número de exposição ao risco. Não, é isso que eu quis dizer, então. Que assim, se você se expõe mais ao risco, Isso. por conta da aleatoriedade, da matemática, você vai ter mais casos de sucesso, né? Porque você está se expondo mais, simplesmente por isso. Agora, você vai ter mais casos de fracasso também. A mulher, ela não se expõe aleatoriamente ao risco, ela pondera o risco-retorno. Então, quando você pensa numa gestão de portfólio, ela está na frente. E agora que eles estão descobrindo. Então, mulheres do mercado financeiro, venham, porque nós somos melhores gestoras, nós sabemos ponderar melhor o risco-retorno, então venham. E mulheres e mulheres que deixam a gestão das suas finanças para o marido, não façam isso. Vocês estão perdendo dinheiro. Esse porque corte é bom, hein? Vocês podiam estar melhor. Mas eu sempre acreditei, eu sempre tive uma convicção em relação a isso. Eu tenho a sensação, mas eu nunca expliquei, racionalizei o porquê. Mas eu sempre achei que a mulher, acho que não sei se tem a ver com a forma que ela funciona, pensa em relação ao cuidado, que ela trabalharia melhor isso. Eu acho que faz todo sentido isso, né? O homem, esse comportamento às vezes quase impulsivo do homem, isso. né? Ele é feito O homem quer ser o super-homem. ele é feito pra caçar, pra uma certa agressividade. Pro mercado, não. Pro mercado... Tanto que robô se dá muito melhor que que homem, né? E mulheres, por ter, acho que talvez esse comportamento mais racional, mais comportado, por não ter interesse em... vou atacar o tigre ali, não sei. Não preciso. Deixa o tigre lá, né? Amanhã, se ele estiver mais cansado, eu vou. Exatamente. Eu achei muito legal. E é isso, mulheres, venham ganhar dinheiro. Tem dinheiro aqui em cima da mesa. Dinheiro na mesa. Verdade. E paga-se melhor do que tudo. Verdade. Do que todas as outras áreas, praticamente. Achei muito legal.
Mas eu queria saber mais do seu lado pessoal. Como que Uhum. você investe, assim, já que a gente já tá falando um pouco mais da sua vida privada? Você Pois falou dos é, seus eu filhos. invisto assim, da mesma forma que um gestor de multimercado. Tá. Eu não fico em bolsa se eu não acho que a bolsa é bom para o momento atual. Ou então eu fico muito pouco em bolsa. Se eu acho que é muito bom estar na renda fixa, eu vou estar na renda fixa. Se eu acho que é muito bom estar em FIIs, agora eu vou estar em FIIs. Então, assim, eu não tenho amor a uma classe de ativos, entendeu? Então, não é porque eu sou especialista em renda fixa que a minha Vai carteira puxar é a uma sardinha, carteira né, de Micaela? renda fixa. Não. Em 2020, a hora que a bolsa caiu, Uhum. a gente lançou uma campanha lá que chamava A Revolta das Sardinhas. Que era exatamente, Legal. gente, vamos entrar em bolsa, agora é o momento da bolsa, agora é a hora que vocês estarem assim, o mais alocado possível, dentro do limite de risco de vocês, o mais alocado possível em bolsa. Então, eu, pessoalmente, estava muito mais em bolsa. Uhum. Agora eu já não estou, eu tenho quase nada de bolsa, o que eu tenho no fundo lá do Antitrader da Nord. Até fazendo minha propaganda aqui, o que eu tenho está lá, entendeu? Mas eu tenho pouco, porque eu acho que agora é o momento da renda fixa pós-fixada, né? De você ser mais conservador, porque hoje em dia ser conservador tá te rendendo 1% ao ano. Por que que eu Maravilhoso. vou correr risco, né? Aquela coisa lá da mulher. Por que eu vou correr risco? Tu tá me rendendo 1% ao ano, o cenário é difícil pra caramba. Não precisa. E o que eu tenho também é um fundo multimercado, né? Uhum. Que é o fundo do meu marido, no caso. Que tá Ah, indo o marido super também é do bem. mercado? Super, ele é Olha. gestor, inclusive, eu trabalhei com ele. Que Na legal. época eu tinha medo dele. Na época que eu trabalhei com ele, eu não gostava Que dele. medo. Depois eu vi que ele era legal, entendeu? Depois a gente parar de trabalhar junto, eu vi que ele era uma pessoa legal. E hoje eu tô comprada em juro americano. Olha. Caraca. Então, assim... É uma aposta, Boa, faz perfeito. todo sentido, É. né? Todo Exato. mundo espera que o juro americano vá Soba, subir. é. Exato. Eles É o que adiaram eu até há um tenho. tempo, né? O pessoal que esperava que ia ser antes até. Assim, Fizeram a muito minha rodeio, grande né? posição tá em dólar tomada em juro americano. Você que entende muito de macro, se eles subirem muitos juros, o estrago na economia vai ser muito grande? Olha, você causar um desaquecimento da economia é um dos mecanismos de Tem os transmissão. negativos já, né? O menos 1% no último trimestre na economia americana. Eu acho que veio. A recessão não, o desaquecimento econômico é exatamente uma das coisas que a política monetária quer, né? Uhum. A política monetária quer que você suba o juro, desaqueça a demanda e a atividade caia. Uhum. Essa é a forma de controlar a inflação. E você tem que gerar desemprego. Uhum. Inclusive, saiu uma matéria do Bullard no Financial Times, que é um dos diretores do Fed, e ele falou claramente, é inocência achar que você vai controlar uma inflação de 8,5% sem desaquecer a economia e sem causar desemprego. Então, assim, não tem como. Aham. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, entendeu? Aham. E lá tem Então- muita empresa que só roda por causa dos juros quase zero, né? Já são aquelas empresas zumbis, né? Que o pessoal fala. Então, Fintechs. que disruptivas. roda, disruptivas, que só rodam no prejuízo. Muda muita coisa, Muda né? muita Por coisa. isso que tem que tomar cuidado. Empresas de growth, fintechs, tem que tomar cuidado. São os que mais sofrem, né? Uhum. Bitcoin, Bitcoin, Não, e já estão sofrendo, já né? tá sofrendo. Já tá acontecendo, a gente tá vendo agora. é. Tá na nossa cara. Existe alguma coisa dentro da renda fixa que o investidor precisa fugir? Tem alguma coisa... Sim, Uma pegadinha. tem. E tem a ver com principalmente crédito. Por exemplo, muita gente entra nas corretoras, quero escolher um CDB, né? E vai lá no banco quebrado. Aham. Aquele branco dá prejuízo todo santo ano, mas tem uma taxa de 15% maravilhosa. E Aí a que ainda é pessoa- incentivado ainda pelo mercado, né? Exatamente. Olha quanto Olha, paga porque esse CDB do Banco Máxima. Opa, É. fala o nome. Não fala o nome, não. Não, Banco Pan. não pode falar os nomes. Mas assim, quanto mais arriscado é o banco, maior vai ser a taxa que ele vai pagar. E é aquela questão do risco-retorno. Então, assim, você não tem que escolher o banco que você vai investir só pela taxa, porque até aquela taxa representa um risco. Então, você tem que fazer uma análise de crédito e ver se aquele risco você quer tomar, se vale a pena mesmo, se aquele balanço... Eu lembro que na época, uns anos atrás, tinha uma coisa da Tietê.
E aí eu fui ler Rodovias do Tietê. Rodovias do Tietê e pagava super bem, assim. E a empresa deu, acho que chegou a dar calote, alguma coisa. Eles entraram em recuperação judicial, não pagaram os debenturistas. Inclusive tá rolando até hoje, porque aí eles... O lastro era em ações da concessão. Então agora os debenturistas viraram a concessão. Viraram a Caraca. E agora Então aí fica ainda a tá dica rolando, entendeu? pro Caraca. pessoal que fugir das pegadinhas. Exatamente. O melhor, assim, pra pessoa que tá muito boiando é ir pro título do Pós-fixado. governo. Pós-fixado e Não sei o que vai acontecer com a economia, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Pós-fixado. Tesouro Selic ou títulos atrelados ao CDI. Tá. Perfeito. Fundo de investimento de renda fixa. Existem muitos perfis assim, os de curto prazo. Eu uso muito fundo de curto prazo de renda fixa. Tem um risco que eu tô correndo? Se esse fundo... Fala que sim. É que tem vários fundos, né? Por exemplo, tem os fundos que compram Tesouro Selic, que são aqueles Tesouro Selic simples. Uhum. Esses fundos você tá correndo risco o governo, então Aham. maravilhoso. É. Inclusive tem várias corretoras que esses fundos têm taxa zero. Então é só uma forma de você investir em caixa, né? Uhum. Risco nenhum. Agora, tem fundos que correm risco de crédito para tentar te dar rentabilidade. mais do que o CDI. Qual que é o grande risco desses fundos? É que às vezes eles falam que eles são de liquidez diária, só que eles investem em títulos de longo prazo ou de médio prazo. Então pode acontecer uma marcação de mercado ali. Pode acontecer das pessoas quererem resgatar e ele tá. ter Eles que não eles não conseguirem Tem um risco de devolver. liquidez. Exato. Caraca. Não, mas não são todos, Aham. entendeu? Por isso que quando você vai investir num fundo de caixa que corre risco de crédito, você tem que ver se os investimentos deles são compatíveis com o essa prazo de proposta. liquidação, entendeu? E você tem que ver também, claro, se a taxa de administração é compatível. Então, por exemplo, o fundo rende super bem, tem títulos lá dentro que rendem 120% CDI. Só que a taxa de administração come tudo isso e no final o cara te entrega 101% de CDI. Não vale a pena Não vale correr a pena. risco de crédito para ganhar 101% de CDI, né? É. Uhum. Então, assim, por isso que tem que dar uma analisadinha, ver se faz sentido. Mas tem fundos de caixa, ou que não são, liquidez diária, mas são, sei lá, 1 semana, 2 semanas, e que tem títulos neles de curto prazo também, e que dão lá o seu 105, 110 do CDI, podem ser uma boa alternativa. Tem o melhor custo-benefício em títulos aí entre rendimento e retorno, rendimento e segurança? O melhor custo-benefício. O cara quer o melhor retorno, mas ele não quer superexposição também. Sim, tem, mas muda com o tempo. Por exemplo, eu acho que hoje, um banco assim, não sei se pode falar nome aqui? Pode. A gente não eu tem acho que, nenhuma. então pronto, eu acho que o banco assim que está dando um risco-retorno melhor hoje em dia para o cliente é o Daicoval. Os produtos bancários deles estão muito bons. Então, você acha uma LCI de liquidez diária, 105 do CDI, liquidez diária após 90 dias. Pô, é um banco seguro, um banco que tem balanço super tradicional, certinho. Isento de imposto de renda, 105 CDI, com uma Selic de 12, 13%, né? Tá bom. E é um banco redondinho. Se você for para algo que rende lá os seus 120, 130, você já vai achar muito problema no balanço, entendeu? Uhum. Então, Não vale a sempre pena. tem. Já Agora, foge do custo-benefício. teve épocas que o Daicoval tava pagando umas taxas horríveis, Uhum. umas taxas baixas. Então, é muito de... É do momento. Da do época. momento. Exato. Ó, pessoal, já sabe aí qual que é a melhor renda fixa pra você investir hoje. Não, a gente já sabe como ela investe. O que é melhor ainda. É. Aí, ó. Nunca Exatamente. imaginei pegar o meu dinheiro e botar lá fora e investir o quê? Juros americano. no juros Tomado ainda, americano. né? Não é aplicado. Deixa eu te perguntar, eu tenho um site que ele tinha lá a aba renda fixa, aí no meio da renda fixa tinha ativo real. Que porcaria seria essa? Aí, tipo, direitos de música, não sei o quê. Ah, tá. E eles estão colocando como renda fixa. É renda fixa ou também é uma mega pegadinha? Renda fixa, né? Veja bem! É que assim, no final das contas... É uma renda fixa com risco maior do que... essas propriedades intelectuais, no final, assim, sei lá, se o cantor vende a música dele,
Imagina que você tem um certo número de vezes que ela é tocada, aí você securitiza isso e bota um preço. Eu acho uma coisa assim muito... Você tem que entender muito Estão deste inventando setor. muita moda. Eu acho. Eles inventaram agora de securitizar tudo, né? Você vê, uma das coisas que mais entrou na moda também é precatórios, né? Precatório, todo mundo me perguntava de precatórios. Precatórios é o seguinte, é uma renda fixa? É o seguinte, você tem uma A ação, reação dela é a melhor. ação judicial, né? Imagina, você vai receber, sei lá, você tem 1 milhão para receber num processo. Você já ganhou na primeira instância, já ganhou na segunda instância. Só que às vezes leva 30 anos pra você receber. Exato. Aí você vende isso por 400 mil. Exato, exatamente isso. Aí se não demorou 30 anos, se demorou 40 anos, quanto você vai render? Aquela rentabilidade que eles colocam lá só é válida se eles acertarem quando você vai receber. O prazo, Gente, né? que Porque caos. se eles errarem, Tá tudo errado. tá tudo errado. Exato. Tá tudo errado. Gente. Então, assim, não adianta você vender e falar a taxa disso é tal. Essa taxa é estimada e depende de um juiz. E inclusive, eu conversei Nossa, com esse é o pior. Depende de um juiz. Babou. Eu Tinha que conversei pagar com- 100% a cada 6 meses. você tinha que render quanto, né, pra isso fazer sentido. Eu conversei com um gestor da Jaive, que é um fundo que só opera precatórios, né? Um fundo profissional, assim, só... Pra você ter uma noção, o cara não é gestor, ele é advogado. Caraca. Você tem que ser advogado Pra para você precificar um pouco mais o risco disso, entendeu? Eu, economista, não entendo nada de direito, querer comprar um precatório e achar que eu vou me dar bem com isso. Brabo, hein? Brabo. A precatória é complicado. O pessoal morre e não recebe. Sim. O pessoal morre e não recebe. Aí os filhos, dependendo também, não recebe. É um Ele caos. me falou que uma vez aconteceu de ter uma causa ganha contra o Estado e não foi paga. A causa ganha. Mas é o que eu falo, né? Como o mercado falta informação pra caramba e tem vendedor. Nossa, como tem vendedor. Eu acho que Tem começa... vendedor de tudo, né? Vendedor, né? Propriedades intelectuais, precatório. É um rolo legalizado. E o cara te liga. Daqui a alguns E dias... o cara te Fala que o risco é convence baixo. É, faz que nem fizeram comigo. Mas Tá aí, tudo certo, só põe o dinheiro aí. eu adoro a analogia do mecânico, velho. Seu carro quebrou. Aí você fala, meu, ferrou, preciso do carro pra amanhã. Aí, vai no primeiro. O cara abre o capô. Válvula. Aí você fala, caralho, mas quanto é válvula, moço? 5 mil. Aí você manda um WhatsApp pro seu amigo que entende de carro. Amigo, o cara tá falando que é válvula. Ele, vai no João, que o João é meu de confiança. Aí vai no João. Aí o João abre o capô. Problema elétrico, hidráulico, sei lá o quê. Aí, mas não é válvula, moço? Não, não é. É 500 conto. Você vai ver, eu vou arrumar pra você. Aí você arruma o carro. Aí você fala, cara, eu ia pagar 5 mil pra um cara que falou que é a válvula. E não ia consertar o carro, porque o problema não era a válvula. E aí você ia voltar no dia seguinte, meu carro não tá funcionando. Aí, não, é hidráulico. 200 reais. E É aí? isso. E Você o mercado E aí financeiro... você não sabe. Mas o mercado financeiro... É isso. tá eu falo operando pro meu assim. marido. Eu falo assim, você que tem que consertar o carro. Porque o cara vira pra mim e fala que é válvula, eu falo, tá bom. Mas o brasileiro tá acontecendo isso, entendeu? Tipo, cara, a gente compra o carro... Mas o mundo inteiro. Então, mas aqui no Brasil é mais recente. A gente saiu, É. 2016 de mesmo. pouquíssimas, né, 600 Não mil existia pessoas. FI, agora começou Não a existia sair FI, FI, aí tá entendeu? criando produtos novos todos os dias. Então, Não, a própria Selic caindo, né, chegando a 2, fez com que É muita novo. gente quisesse investir em coisas diferentes, né, pra ganhar mais. então, Exatamente. e aí vem precatório. E é exatamente assim. Eu fui levar meu carro na revisão, falar, não, tem que trocar o negócio do freio aqui, me passaram um orçamento de 10 conto. Nossa, mas vai trocar tudo, o freio inteiro. Não, é as pastilhas. Mas as pastilhas custam 10 conto? Aí eu perguntei pro Tomás tem um carro ali. E aí eu falei, parecido, aí na mesma faixa de preço mais ou menos, até um pouco mais. Aí eu falei, não, eu troquei tudo. Aí ele velho, por troquei esse tudo por metade. Aí eu, caraca, esse pessoal quer me passar a perna. Aí eu cheguei lá e falei, não, aqui ó, tá vendo a tampinha que você não tinha perdido? Arrumei outra. Falei, caraca, ele trocou a tampinha pra mim, eu acho que eu tenho que fechar com ele. Mas ainda não fiz. Mas o mercado financeiro... Mas eu não sei, é eu não isso. sei se ele tá certo, se ele tá errado, se eu tô passando, se alguém tá me passando a perna. Mas isso é o mercado É o financeiro. mercado. É Eu isso. fico E os imaginando. assessores, exatamente e isso. os assessores que estão sendo incentivados a vender aquilo. Existe esse negócio no mercado.
E aí acontece esse imbróglio aí de informação, Eu acho isso ótimo pra mim, porque eu tô dentro do mercado, as pessoas mostram pra mim e falam, não, isso aí é uma porcaria, lógico que é uma porcaria. Aí renda fixa na renda fixa. Mas carro Mas não. esse é o Aí eu valor da fico me- independência, né? É isso aí. Eu fico me colocando no lugar do outro, o pessoal olha, tipo... O pessoal, na hora que eu falo opções, a pessoa deve super assustar. Você, tipo, caraca, opções. Aí você fala, você começa a explicar e o começo é o mais difícil. A pessoa, tipo, caraca, o que esse cara tá me falando? Deixa eu ser educado e sair daqui. Né? Você me dá licença. Nossa, Falou muito um bacana negócio. esse negócio que Mas você tá me falando. você não sente um pouco disso quando você fala que renda fixa na renda fixa? Sim, Essa rejeição? Isso deve Como não assustar. é? sim. Eu vou te falar que assim... A Marília quer me enganar. Quando eu mais gosto é quando a pessoa vira pra mim e fala assim, nossa, Marília, mas pelo que eu entendi aí que você tá falando, renda fixa é mais difícil que ações, né? Fala assim, você tá entendendo. Aí, agora você tá pegando o jeito. Agora você tá entendendo. Mas sobre essa nova leva de produtos financeiros, isso me remete muito a 2008. A crise americana foi isso. Tinha um produto super legal. Aí tem um produto seguro e um produto arriscado. Vamos fazer um pacotão, colocar tudo junto? Vamos. Aqui não, é uma renda fixa. Compra aí, gente, é super seguro. Metade é ruim, mas a metade boa carrega o negócio. Aí chegou no ponto, não, vamos fazer um com o mesmo nome. Você coloca uma letra no final e coloca 95% ruim, 5% bom. É tudo um negócio de imóvel mesmo. Imóvel, não vai dar ruim. Vamos juntar esse pacotão e vamos chamar de CDO. Acho que o CDO era o pacotão do pacotão, né? Eles juntam. Não, eles fizeram um produto Esse que era filme um é muito pacote. Aí eles fizeram um pacote do pacote. Pra conseguir enfiar mais coisa ruim. Agora Pra vamos vender no pulverizar mercado. o pacote Pra ruim. pulverizar o pacote ruim. E aí vamos jogar isso no mercado. Aí passa lá 10 anos vendendo isso. Esse filme é Todo muito bom, mundo eu tem adoro esse filme. carteira, esse negócio. Aí os fundos de pensão. Aí os ratings coloca AAA. É. É bom pra caramba isso aqui, gente. Pode comprar. Rende pouco, mas é bom. Rende um pouco mais que o resto. Olha que maravilha. Aí chegou no ponto que o mercado tava tão intoxicado com esse produto ruim. Tudo produto ruim. Que quebrou. A economia foi pro saco. Fechou banco e tal. Mas Mas, uma grande Você viu esse pirâmide, filme né? quantas vezes? foi uma né? grande pirâmide. Uma vez? Cara, eu vi umas 8. Sério? Eu adoro esse filme. Tipo eu quando era criança, que eu vi os filmes assim. Não? Eu vi umas Tipo, 8 vezes. Rei Leão. Eu vi. Exato. Eu fui eu vi 8 esses vezes dias. no cinema ver Titanic. Fível. Nossa, eu Qual sou que é? mais antiga. Que isso? Né? Qual que é esse? Não, ele é jovem. É do Ratinho. Ele tem, Ratinho. ele tem menos de 30. Não, mas eu tenho comecei 37. a ver Eu muitos tenho 36. Então, tá filme vendo? com Ana Flávia. Ela adorava cinema. Sabe a pessoa que assiste, esse ator não sei o quê, e o diretor. E aí eu fui ver depois. Aí os outros filmes mais pra trás eu não Mas vi. eu gosto do filme de mercado, adoro. Nossa. Eu também gosto. Nossa, eu adoro. Acho... Tem poucos até. É, verdade. Vai lá, lista de recomendação de filmes pra audiência. Que filme de mercado Não, que todo você mundo- gosta, Marília? Você tem Eu algum? falei do Wall Street, né? O dinheiro nunca dorme. Tem esse, Too Big to Tem Fail. os dois Wall Street, né? Tem o antigão e tem o É. novo com o cara do Transformers, né? É. Muito bons os dois É. filmes. O antigo é o mais legal, O É? antigo é legal. que é o... Raiz. Como é que chama o cara lá? O É o Michael Douglas. Leonardo Michael DiCaprio. Douglas. Né? Uhum. Eu gosto dos dois. O Mas eu Lobo pre- de Wall Street é com o Leonardo DiCaprio É, o também, é Lobo de muito Wall bom. Street. Adoro também. Margin Call, vocês assistiram Margin, Margin Call? Call. É meio que quase que só no prédio lá, e eles numa tensão que deu uma Acho que merda. a Marília anda vendo muito Peppa Pig. Ah, é verdade. Ela tá Patrulha com 2 Canina. filhos, patrulha canina, entendeu? Ela tá vendo mais coisas de Nossa. criança. Tem 2 crianças, Nossa, um de é 4, um verdade. de 2, É né? verdade. Várias- Nossa, Não, as isso é pessoas muito legal. perguntam pra mim, nossa, Marília, que livro que você tá lendo? E eu falo, Branca de Neve. Pode crer, né? Pra minha filha dormir. Branca de Neve. Demais. Que pessoa Quando é esse meu- que tem tempo? Meu irmão era novo, mas isso é muito real. Sua vida vira meio que as É. coisas que a criança consome. Meu Ah. irmão, ele tem uma diferença de idade aí de uns 13 anos. E aí eu lembro que só ficava passando a... Como é que chama? Que tem o Júlio na Fazenda. Essa eu não sei, não. Tinha na É que eu não tenho filho. Cultura. Cocoricó. Cocoricó. Meu, ele só assistia Cocoricó o dia inteiro. Eu sabia as músicas de cor, assim. É isso, a vida é, pelo menos quando eles estão muito pequenininhos, né? Só a vida Exatamente. acaba se tornando isso, aí depois... Mas melhora, eu tenho uma acho. curiosidade do seu dia a dia. Eu não cheguei lá. Eu espero. Eu espero. Marília, tem curiosidade do seu dia a dia.
né? Você tá lá na Nord todo dia, chega umas 10 horas, né? Como é que é o seu dia a dia? Conta pra gente, assim, como é que é o... Você vê jornal, televisão ligada na CNN? assim, eu acordo, faço café da manhã para as crianças, Leva ela pra levo escola. elas para a escola, aí depois volto, tomo banho e vou para Nord. Aí que eu vejo as notícias, Entendi. entendeu? Então, antes, quando eu trabalhava como gestora, por exemplo, eu já acordava, já lia as notícias, chegava no trabalho com as notícias tudo lido. 5 a.m. Club? Notícias. O que são as notícias pra você? Fonte de informação útil pra você. Putz, todas. Valor, Estadão, Folha, Broadcast, Bloomberg, Financial Times, tudo. Qualquer notícia. Toda e qualquer notícia que impacta o mercado financeiro. Aí eu vou ler só depois que eu chego. E aí chego, leio as notícias, vejo como está a abertura do mercado, vejo se eu tenho que mudar alguma coisa na minha posição, se vai sair algum dado econômico, tipo hoje saiu inflação americana, terça-feira saiu a ata do Copom, aí leio, às vezes dou entrevista, alguma coisa assim. E aí faço relatório de análise. Entrando nesse ponto, que a gente quer descobrir o segredo. O que você olha mais, assim? Conta pra gente, assim, tipo, o que você tá sempre de olho? Eu trabalhei, né, em algumas corretoras e ele tá sempre olhando a curva de juros. É uma coisa que ele fala assim, tá na tela, tá aqui, ó. Total. Eu olho, assim, eu abro a Bloomberg, o que eu olho, né? Primeiro eu olho como tá a curva de DI. Segundo, eu olho como tá a curva de Treasury, né? Então, como tá o juro americano, o DI tá se comportando igual, não tá? Depois olho o câmbio, né? Real dólar. Depois olho bolsas. E olho ouro também. E algumas commodities. E bolsas ao redor do mundo. Então, esse é o meu primeiro, sabe? Primeiro impacto. E aí eu vou entendendo o que está acontecendo com o mercado. Então, bolsas estão caindo muito. Por que estão caindo? Vai ler algumas notícias. O que está acontecendo? Saiu algum dado? O que saiu? Como aquele dado impactou o mercado? O que as pessoas estão falando? Qual é o dado menos utilizado que mais importa que existe no mercado? O que tem uma coisa que você fala, putz, isso é legal, isso assim, isso impacta muito, isso é importante, só que você não vê as pessoas dando tanta bola pra isso. Tem alguma coisa assim? No mercado de juros, os dados mais importantes é a reunião do Copom, a ata do Copom. Assim, o mercado financeiro dá muita atenção, mas a pessoa física, zero. Tem da bola. Não, reunião do Copom, Só a pessoa nem assiste- sabe quando é, Sim. né? Só fica sabendo porque os Pelo youtubers postam YouTubers. depois, Selic Selic subiu, subiu pra o que 12. fazer? né? Exatamente. E assim, até é muito engraçado porque Grito, quadro do grito. bem eu comecei a fazer toda a reunião do Copom, a reunião sai 6h30, 7h30 eu faço uma live pós-Copom. E aí é um show, né? Assim, eu adoro. E aí, toda vez tem muita gente na minha live pós-Copom. Então, eu tô nessa toada de fazer a pessoa física se interessar, né? Por esses eventos que são a reunião do Copom, às vezes uma ata do Copom e tal. E fora o Copom, são dados de inflação. Então, inflação, PIB, Copom. Inflação, PIB, Copom. Tem as datas pra sair. A IGPM é dia 20, alguma coisa? IGPM não importa tanto. O IPCA é o mais importante? É o mais importante, porque o Banco Central faz política monetária olhando o IPCA. Sim, o IPCA. O IPCA que vai no modelo. O IGPM, ele te ajuda a ver como estão os preços no atacado, para que você tente antecipar o que vai acontecer no IPCA. Né? Você sabe, se os preços aos produtores estão muito pressionados, provavelmente vai bater no IPCA. E você espera que isso aconteça, mas ele em si, ele é um índice muito mais volátil. Né? O IPCA é assim, o IGPM. Por que o IGPM é tão volátil? Por que subiu tanto? E o pessoal até chegou a ignorar em algumas coisas. Por exemplo, aluguel, né? Era IGPM e as pessoas ignoraram. Porque assim, era impossível você aumentar 30% do seu aluguel no mês seguinte. Tipo, Pô, eu aumentei o meu no GPM. Eu vou conversar fez com cagada, o meu foi IPCA. Sério? Não dá. Todo mundo mudou para IPCA, porque não dá. 30%. A cara dele. Não tem como. Por que o IGPM é tão... pô, é usado para aluguel? Ele, não faz sentido. Por que ele é usado para aluguel? Porque ele tem o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, né? Que é cimento, essas coisas.
é mais ligado à construção, mas não faz sentido algum. Aumentou o preço do chuchu, aumenta o GPM, o que tem a ver com o seu aluguel, né? Então, assim, realmente não faz sentido. Eu acho que eles vão mudar, sim, eles estão mudando, né? Vários contratos já estão saindo em IPCA e vários financiamentos já estão saindo em IPCA também. Então, acho que isso vai mudar depois dessa alta do Então, eu IGPM. preciso rever meu aluguel. Mano, 30%, muito louco, velho. Mas é porque o IGPM, ele tem o IPA, que é Índice de Preço ao Atacado, que junta exatamente aqueles itens mais voláteis. Aqueles índices que, nossa, sobem pra caramba, 200%, depois cai 200%. Então, ele é um índice muito mais volátil. Por isso que não dá pra fazer política monetária olhando no IGPM. O GPM. Mas o meu foi assim, ela falou, então, a gente precisa conversar sobre o reajuste. Eu falei, deixa eu ver o contrato aqui. Vi lá GPM. Deu tanto, pode ser, tá bom, aqui, eu vou te transferir. Falei, sabe, não gosto de discussão? Vai, tá bom. Fez cagada. Mas vamos mudar, precisa de um apartamento maior. Fez cagada. Não, sério, eu fiquei assim, eu fiquei em choque. Mas eu aumentei. Eu alugava nessa época, e eu fiquei em choque. Eu nem pensei em reajustar pelo IGPM, eu nem cogitei. Mas assim, eu não posso culpar ninguém, porque eu falei, vai dar tanto no IGPM, tá tanto, tal, tá aqui, pode ser? Pode. Tá aqui o dinheiro. Não, eu fiquei em choque até porque, assim, muita gente vem naquela toada, né? Várias pessoas, influenciadores, pessoas... Investir ou comprar um apartamento? Investir, pegar o dinheiro que você consegue render, em vez de você comprar um apartamento, sei lá, de R$1 milhão, né? Que você vai ficar lá com dinheiro atrelado. As pessoas sempre faziam isso. Eu faço isso. E aí, quando chegou o IGPM, eu falei assim, cara, ferrou. Minha conta já não faz mais sentido. Porque subiu 30%. Eu falei, ferrou. E aí, aí comecei a ler, comecei a ver todo mundo. E tava chegando o reajuste. Já eu virei a mulher, a dona da proprietária do imóvel, falou, a gente vai subir 30 e poucos %. Aí eu falei, olha só, mas eu vou sair. Não, meu foi 16. E aí que é a oferta e demanda. Eu falei assim, então eu vou sair. Aí ela falou assim, veja bem, não, vamos conversar. Eu falei, não, claro, podemos conversar. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, todo mundo tá falando de IPCA, o IPCA, né, parece, aumentou, acho que era 10%. Aí eu falei assim, aumentou 10%, beleza, também é alto, eu achei alto. E aí eu falei, cara, não, tudo bem. Vamos aumentar em 10%, né? Um puxa daqui, um puxa dali. Sim. E aí fazia mais sentido, porque as pessoas fazem essa conta, né? Tipo, vou imobilizar R$1 milhão comprando apartamento, ou vou deixar investido R$1 milhão e alugar? Porque até então, pra mim faz muito sentido, né? E hoje eu vivo de aluguel e vivo dos meus rendimentos, né? E os rendimentos fazem o negócio funcionar. Mas o IGPM é muito louco, cara. Eu não entendia muito, assim, por que o IGPM é um índice que tem tanta volatilidade e é usado para algumas coisas que é super importante, né? Porque hoje, se parar pra pensar, quanto que o brasileiro gasta de aluguel para viver, tem um teto? É a maior parte do seu dinheiro. É onde eu vou morar, né? Você pensa, eu quero morar num lugarzinho melhor. A classe média... A classe média, cara, com certeza, 70% do seu dinheiro, 50% talvez, nessa morar pegada. Em São Paulo é o aluguel. Aluguel, condomínio, parará, residência, internet, é o quanto eu gasto na minha casa, né? Aí ele faz essa conta. Posso gastar sei lá, 50%, 70% do quanto eu ganho, né? E durante a pandemia, o aluguel tem essa história do IGPM e o alimento subiu pra caramba subiu também, pra caramba. subiu 30%. Mas o alimento você troca, né? Aí você troca um ali, tira daqui, você vai dando aquela equilibrada. A moradia, tipo, você não troca do dia pra noite. É, verdade. Você fala assim, cara, tô aqui nesse apartamento. Você quer sair? Eu adoro meu bairro. Eu não quero. Não, e quem tem criança, então? Imagina, difícil. sem filhos. E aí já mora perto da escola. Perto da escola. É muito mais difícil a mudança, entendeu? Mesmo. E eu acho que foi muito cruel, assim. Por isso que eu falei que a Selic foi muito rápido, foi tudo muito rápido, entendeu? Eu acho que isso bateu muito na cabeça das pessoas, assim. E as pessoas não entendem, né, do que tá acontecendo. E por isso que é muito importante, por isso que é tão importante a economia, né? Por isso que dá briga. Essa é a grande real. Né? Por isso que dá briga, né, entre as pessoas e político e etc. Porque, assim, o político que entrar, eu acho que aí a gente entra no nosso final aqui do nosso bloco, né? Antes, só deixa eu falar pro pessoal. Pessoal, hoje tem o sorteio do livro aqui. A gente vai sortear o livro da Alice... não sei pronunciar o nome dela. É a biografia do Warren Buffett, A Bola de Neve.
eu já falei bastante dele no último episódio, mas eu vou falar de novo aqui, conta a história dele, fala um pouco da filosofia. Fala um pouco não, fala bastante, porque olha o tamanho desse livro. Da filosofia de investimento dele. É Você um já livro leu, Mari? que me abriu comecei a ler, não muitas terminei, não. portas. É muito grande. Porque ele fez a pessoa que me contou que opções existia puxar assunto comigo, tá? E minha vida virou opções a partir daí. Então, é um livro que, pra mim, tem um valor muito grande e é sensacional. Warren Buffett é uma pessoa extraordinária, tanto como pessoa quanto investidor, e vale muito a pena ler ele. A gente vai sortear ele no final, lá no Instagram, com a hashtag que a Marília vai falar pra gente no finalzinho aqui do podcast. Então fica com a gente até o final, a gente já tá aqui nos finalmente, mas... O papo foi tão bom que a Foi gente mu- tava Nossa. esquecendo do sorteio, que a É. galera também curte o sorteio, entendeu? Claro. Exatamente. O livro, toda vez a gente tem essa função, né? A gente tem esse ritual, né, de fazer o sorteio do livro e tal, o pessoal gosta. Então, Marília já vai pensando aí qual vai Já ser sei até qual vai ser. a hashtag, que a gente vai tirar uma foto e nessa foto você vai Nos colocar comentários lá da nos comentários. fotos, o pessoal, eles colocam a hashtag pra eu fazer sorteio lá no Boa. Legal. Instagram. Boa que você lembrou, que eu já ia esquecer, cara. Eu esqueci, E fui eu perceber sou agora. sempre eu que te lembro. E é sempre você que me lembra, é O verdade. papo tá muito bom. É. Pô, Mas- a Marília... Vamos entrar no bloco Entende tenso muito. agora. Porque É. a gente fala de economia, né? Cadê a Economia. sonoplastia? Bota aí, ô sonoplasta, vai, momento Música de tenso. tensão. Mas a gente. É isso, assim, a gente vive. Eu acho incrível, porque assim. Cara, eu não lembro quando eu era mais novo. Eu tenho 37. Mas eu não lembro. Não, sim, eu não lembro, tipo, quando eu tinha 20 e poucos, né? A gente ser tão ligado a fala, assim, na internet. Não tinha internet, né? Uhum. A essa coisa da política econômica, como o país vai ser governado. Mas tinha a banheira do Gugu. Tinha a banheira do Gugu. Tinha a banheira do Gugu. E acho que a gente começou, acho que a internet tem essas coisas, né? A gente tem muita discussão em relação a isso de internet, informação, criptomoeda, né? A gente nem falou de criptomoeda aqui hoje, né? Engraçado. E eu acho que é isso, assim, por isso que dá briga. Porque as pessoas, de fato, afeta o dia a dia das pessoas, né? Afeta o seu dia a dia, afeta o meu, afeta o dele. Então, quando você tem uma política econômica, né, que vai modificar sua vida, você começa a se importar, Uhum. né? E isso afeta as pessoas e as pessoas, óbvio, vão colocar a culpa. Né? Quem é o governo? Quem é que tomou a decisão, né? Então, quem tiver lá, e a gente está no ano eleitoral, né? E em outubro aí teremos eleições, eu acho que essa é uma questão muito importante que as pessoas precisam cada vez mais entender, né? Como que funciona, né? E eu acho que a economia é isso, né? É como que rege ali, até porque para um político tomar uma decisão de qualquer coisa, ele precisa dos números, né? Quanto a gente tem de dinheiro? Quanto tem de caixa? Podemos imprimir mais dinheiro? Não pode? Podemos fazer um Ele assistencialismo? deveria tomar decisão baseada nisso. Exatamente. E simplificando, basicamente, o seguinte: os políticos fazem as pessoas ficarem pobres ou não. Eu adoro Existem radicalismo. países que estão melhores, muito por causa das políticas econômicas, são responsáveis e isso a sociedade consegue se desenvolver. Todo mundo quer melhorar de vida. Se tivesse liberdade, as pessoas melhorariam de vida, se tivessem condições, né? Então, por isso a gente sempre pergunta no podcast quem vai ganhar a eleição, o que você acha disso tudo que está acontecendo. Olha, quem que eu acho que vai ganhar a eleição? Olha, não é quem eu quero que ganhe a eleição, até porque eu não sei quem eu quero que ganhe a eleição, mas eu acho que vai ganhar o Lula. Você acha que o Lula vai ganhar? Eu acho. E você já trabalha pensando nisso? Previsões? Porque a gente trabalha com... Claro, tá tudo em renda fixa pós-fixado, cara. Não, eu acho assim, o mercado, ele olha pro Lula e pro Bolsonaro com muito pragmatismo, sabe? O mercado, ele não tem Paixões. paixões, não tem lado, não... O mercado não olha essas coisas, né? Quem olha é a gente sabe, a gente sente, mas o mercado não vê. Então, assim, tanto Lula como Bolsonaro são presidentes que a gente já conhece. Uhum. A gente sabe as coisas boas deles e as coisas ruins. Então, o que afeta muito o mercado é a incerteza. Então, se vem uma terceira via que começa a falar de gastos e tal, poderia mexer o mercado. Mas o Lula falando em tirar o teto de gastos não mexe tanto o mercado. Por quê?
porque o mercado sabe que, de uma certa forma, o Lula joga para a plateia. Né? Ele fala, vou tirar o teto de gastos, vou cortar a dívida pública e não pagar nada e dar o dinheiro para os pobres. Aí chega na hora e não faz nada disso, né? Você vê... Não faz? Tipo, faz menos, pelo menos do Se que... pobre for os amigos dele, dono da JBS, eu falei da com Odebrecht. ironia, gente. Tipo, Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro fica, não, eu sou Ele a demitiu âncora fiscal. O ministro agora, né? Ele fala que ele é o responsável e tal, mas chega na hora de dar reajuste pro funcionalismo, ele dá, entendeu? Então, assim... Mas esse vai ser o primeiro governo desde a redemocratização que vai entregar com menos gasto. Como é que eles falam? Eles fazem uma propaganda aí, né? Fala que vão entregar alguma coisa, uma condição melhor. Mas eles roubaram, né? Assim, roubaram, que eu digo, durante a pandemia... Não, durante a pandemia você fez uma política de que, por conta de um estado de calamidade pública, você não podia ter reajuste do funcionalismo. Ah, entendi. Aí travaram o reajuste e conseguiram segurar o fiscal. A receita corre na inflação e a despesa não. Tá travado por conta da pandemia. O que você acha que vai acontecer depois que acabar o período que eles estão travados? Vai reajustar a torneira. E aí, o que você acha que vai acontecer com a despesa? Aumentar. Então, assim, é fake, percebe? Entendi. Não é que Não é permanente. Não é permanente. Não é permanente. Então, pode ter certeza que a dívida pública vai subir pra caramba. Porque eles vão ser reajustados. Eles sempre são reajustados. Sim. Não sei quem falava que quem manda no Estado brasileiro é o funcionalismo público, é o pessoal mais forte. Eles são muito bem organizados, né? Eles são muito bem organizados. E eles dependem diretamente, né? Então, eles têm um incentivo para estar extremamente engajado, né? Nesse lobby, né? Quem não quer ganhar mais? O Estado paga o salário deles, né? A gente não, né? É uma coisa um pouco mais indireta. Então, mas é isso. A gente não precisa brigar assim, que tem vários níveis do funcionalismo, né? Tem níveis que são sempre reajustados e tem níveis que não tem reajuste há muito tempo. Então, claro que sempre depende. Mas o baixo funcionalismo público, na realidade, o pessoal sofre. É o pessoal que realmente trabalha. A questão é o desembargador usa a capa do Batman, tem 5 funcionários em volta. Trabalha o copo 2, 3 dele vezes nunca por semana. pode 2 vezes por semana. Eu lembro de ir numa cidade onde o juiz só chegava depois do almoço. Por quê? Porque... muito cedo, né? Muito cedo. Não pode falar mal de juiz, cara. É verdade. Vai dar merda. Depois o STF. Vai dar merda. O STF. Vamos voltar na Vamos teoria. voltar, Vamos voltar na teoria. Vai, Marília. Volta. Teoricamente, se um país tivesse... Uma classe de funcionários são... Uma classe, assim, a gente não... mas assim... Então você acha que vai voltar... Eu acho que pro mercado tanto faz. Tanto faz. Assim, eu acho que pro mercado tanto faz. O mercado não gosta de nenhum e o mercado não desgosta de nenhum. Então... Ele vai se adaptar à política econômica que vier pela frente. Isso, é isso. Mesmo até com o Banco Central ser um pouco mais independente, você acha que isso não influencia um pouco? Não? Mas quem garante também que vai ser independente? Porque eles criam processos. Agora é independente, né? Eles aprovaram lá a PEC e agora o Banco Central é independente. Ou seja, vai trocar o próximo presidente, mas o Banco Central ainda continua por mais 2 anos. Né? E aí, depois de 2 anos, é que o presidente pode nomear a próxima equipe econômica. É um passo positivo. Mas, enfim, é melhor do que não ser independente. Mas traça esses 2 cenários pra gente. Vamos lá. Vamos ajudar a nossa audiência. O que você tá enxergando? Não, eu acho que é indiferente. Independente do político que ganhar, é indiferente. O que vai dar o tom é a política econômica que eles vão usar. Cada um vai usar. Se o Bolsonaro for o Bolsonaro do começo de mandato, vai dar bom. Se o Bolsonaro for o Bolsonaro de final de mandato, vai dar ruim. Se o Lula for o Lula primeiro mandato, vai dar bom. Mas o que é dar bom pra você? O que é dar ruim? O mercado vai gostar, a bolsa vai subir, mas a curva de juros vai cair. Juros, é isso que eu queria entender. Sim, os juros futuros vai cair. É assim, se o próximo governo adotar uma política contracionista, né, uma política fiscal contracionista, ou seja, gastar menos, fazer reformas estruturantes, o real vai se valorizar, as taxas de juros de longo prazo vão cair, a bolsa vai subir. Se ele decidir revogar teto de gastos, flexibilizar teto de gastos, todo ano flexibiliza um pouquinho, tira alguma coisa do teto e tal, aí dólar vai para as alturas, o juro vai continuar subindo e bolsa vai ficar no reme-reme, né? Não vai para lugar nenhum. Boa.
Viu? Convicta. Adoro gente assim. É que às vezes não, às vezes tem que explicar também que a audiência quer saber, entendeu? Sim. A pessoa comum, a pessoa que não tá no dia a dia, a pessoa que não, né, investe, mas, pô, totalmente aleatória, né? Totalmente, às vezes, não é profundo, sabe? Sim. Elas querem ter um pouco mais de simplicidade no entendimento, assim, porque é a pergunta do ano. Mas né? eu vou ter, assim, eu tenho certeza que muita gente vai nos comentários falar, petista, bolsonarista, tipo, não sou eu, é o Eu não mercado, acho, gente, o mercado não tá nem aí pra quem é presidente. Fica tranquila, todo episódio a gente faz essa pergunta. O pessoal já nem fala mais nada. Não fala o pessoal mais já tá acostumou. acostumado, né? Mas existe um pouco do clube de futebol aqui, né, em relação a isso. Mas, uma coisa mas meio era forte. isso, eu queria extrair essa informação até pra audiência, assim, que ela é a pergunta do ano. Sim. Né? Se Sim. fulano ganhar, qual é a estratégia? Qual é o que vai acontecer? O dólar vai subir? A bolsa vai cair? Eu Se acho fulano... que isso tinha muito nas eleições de 2014 e hoje em dia... Menos. Eu respondi isso esses dias, porque eu falo que a eleição mexe muito e tal, por causa da experiência. Pega 2014, 2016, até 2018 mais. Mas agora parece que tanto Não, faz. tanto faz. O mercado não tá se movendo por causa disso. A gente tem guerra, a gente tem aumento de juros americano, a gente tem tantas outras coisas mais importantes que tá movendo mais o mercado que... Jimmy, qual que é a estratégia para eleição? Eu Não dá não tenho nada. nada para eleição, porque o mercado não tá dando bola. Eu lembro da época do impeachment, que coisa louca, assim, do dia pra noite, a eleição, acho que era Dilma Aécio também, tanto que Dilma tava Aécio, dramático Foi dramático. o movimento da bolsa. Hoje em dia, tipo, o mercado parece estar... Bolsonaro faz um negócio, Lula faz outro negócio e o mercado, tipo, não dá bola. Não. Tá interessante, tá diferente. É um cenário diferente. Mas eu acho que muito que ela falou, acho que ela bateu num ponto interessante. Tipo, o mercado já conhece os dois. E né? tanto faz os dois. O mercado não Pro gosta da mercado. Dilma, Ele não por gosta- exemplo. Ah, Se é? fosse Dilma e Lula, Dilma e Bolsonaro, ia ser claro que se ela tivesse O na frente das pessoal, pesquisas... então o mercado ele separa o Lula da Dilma. Total. Políticas completamente diferentes. Jura? Completamente Porque diferentes. achava que ela era marionete. Não era. Não era. Era o que todo mundo falava. Que a Dilma era a marionete do Lula, que Mas quem não era. mandava era o Lula. Ela só era representante, porque ele não podia ser reeleito, né? Porque ele ficou o tempo Não, as máximo. políticas econômicas são bem As diferentes. políticas são O diferentes. Lula pôs o Palote, Aham. que era bandido, mas ele, então, ele foi fez preso. uma política econômica consistente. Entendi. O próprio Dirceu. Eles não eram... A Dilma pôs o Arno e o Manteiga. Uhum. Destruíram a política econômica brasileira. Aí, quando ela precisou, ela colocou o Joaquim Levy, Uhum. que não ficou alguns meses e Que ele é saiu. da escola de Chicago também, não é? O Joaquim Levy era do Bradesco, né? Bradesco. Não lembro que escola que ele fez, mas era do Bradesco. Poxa. Chicago é o Paulo Guedes. Paulo Guedes, né? Já o Chicago... Boy. Vai. Já tá mais pra Chicago, sei lá, Grandfather. Cara, muito legal o bate-papo, hein? Nossa, ótimo. Ó, muito passaram legal. aí o quê? 2 horas. Uhum. Marília, Obrigado por Poxa, ficar até aqui, até essa hora. São Imagina. 10 horas da noite, pessoal. Nossa. obrigado por aceitar nosso convite. E, por favor, fala a hashtag pro pessoal poder participar do nosso sorteio. Qual a hashtag, Marília? Hashtag renda fixa, gente. Ó, Hashtag renda fixa. Então coloca lá. Não é aqui nos comentários no chat do YouTube. É lá no Instagram, @carvalho.jimmy. Segue a Marília. Segue o Tomás também. Se você não me seguir, poxa, se você tá comentando minha foto, me segue, cara. Me segue também. Hashtag renda fixa na foto que tem nós três juntos. Vai ser a última foto aí do meu Instagram. Comenta hashtag renda fixa. Eu saindo daqui, vou entrar ao vivo pra fazer o sorteio com vocês. eu tenho uma última pergunta pra você dar o último recado, né, pra pessoa, se você encontrasse aquela pessoa na rua, uma amiga que tá, né, perdida, o que você falaria pra ela, assim, que quer começar a investir, ou qual é o seu... Não, eu diria para investir em conhecimento e diria para ler meu livro, Renda Fixa Não Fixa. Ó, é um livro, gente, que Ela tem tá andando muito com o Breno, 120 tá muito páginas. 120 páginas. E não é brincadeira, é um bate-papo, não é um livro. Todo mundo fala isso pra mim, nossa, eu li o seu livro, é um bate-papo, parece que você tá sentado conversando comigo. E é isso. Então, assim, não é aqueles livros chatos, com números e tal. Super tranquilo, engraçado e principalmente gratuito, né, gente? Gratuito. É, de graça, eu tenho que ler. Vai lá no meu Instagram, tem link na bio, pronto, baixa, lê, entende tudo de renda fixa, acabou.
E a Cine Nord, não é isso? Ah, é. Aí, Claro. tá vendo? Te ajudei no jabá, hein? Exato. Boa. Marília, onde a gente Obrigado. te encontra na internet, nas redes sociais? No Instagram é Marília de Fontes, com D mudo. E... Que tá muito legal, por sinal, hein? Ah, obrigada. E no YouTube é no YouTube da Nord Research. Boa. Perfeito. É isso. É isso. Que Tomás, onde a bate-papo. gente te encontra? @Tomás Terini no Instagram. É a minha única rede social, o resto eu não respondo nada pra ninguém. Mas se você quiser, você me manda direct, eu respondo. O Jimmy talvez não te responde, mas o Eu respondo Tomás, todo ele mundo. tem maior controle lá, né? É a minha única rede social. A Legal o gente, Instagram. eu gosto do Instagram. Acho Pô, mais você tem fácil. TikTok, tem um vídeo estouradão lá. Eu tenho TikTok, mas são os cortes aqui do nosso podcast. E ele Alguns dançando. vídeos. Eu faço umas dancinhas também. Eu fiz uma dancinha com o Jimmy. Pô, Desenrola, aí, bate. Joguei pra ele passou a vergonha pra mim. É. Poxa. Mas é Marília, isso. muito obrigado por aceitar nosso convite. O que você Imagina. precisar, a gente tá à disposição. Eu queria visitar a Nord. Pô, convidadíssimo. Fica na Faria Lima? Não. Fica a onde? gente não é Faria Lima. Não! A gente fica na Joaquim Floriano. Boa. É. Pertinho de casa, é né? Do lado da sua casa. É. Demorou. Super convidados. A gente vai adorar receber vocês. Poxa, Fechou. A gente obrigado. grava lá também. Vamos. Adorei. Show de bola. Pessoal, então é isso. Obrigado por estar aqui com a gente. Leia o livro da Marília. Aprenda. Conhecimento é o investimento que você faz com maior retorno. A maior assimetria. O que você vai colocar melhor que opções. Você aprender vai ter o maior retorno que você tiver na sua vida. Então, como a Marília falou, aprenda. Estude bastante. E é isso. Você me encontra também no Instagram, que eu vou entrar daqui a pouco para fazer o sorteio do livro. Aqui você já está no YouTube, é Jimmy Carvalho. E outras redes sociais, se colocar Jimmy Carvalho, você deve me achar. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.